Boa tarde para todos e todas. A gente está iniciando a nossa aula aberta com a nossa convidada, a fonoaudióloga Nair, a quem a gente agradece muito a participação, né, nessa aula aberta organizada pela turma de estágio supervisionado em História 2. E para falar de um tema, né, Nair, que é um tema pouquíssimo discutido nas licenciaturas, pouquíssimo discutido na docência, mas que envolve a cada um de nós, a cada uma de nós aqui presentes, em relação à prevenção, né, e uso da voz na rotina e no cotidiano da sala de aula. Então, em nome do Departamento de História da Universidade Federal de Roraima, eu agradeço a sua presença e desejo que a gente tenha um encontro bastante produtivo, que a gente possa tirar dúvidas, curiosidades e ter esse aprendizado mesmo com você, que é uma profissional da área, né, que vai aí nos ensinar dar algumas dicas, nos fazer algumas provocações aí para que a gente pense melhor o uso da voz no nosso ofício. Obrigada, Nair. Passo a palavra para a Vitória, que é a nossa aluna da disciplina de Estado Supervisionado e vai também falar um pouquinho com a gente e agradecer a sua presença. Boa tarde, todos me escutam? Sim. Sim? Então, boa tarde a todos. Meu nome é Vitória Rosa. Eu sou aluna da Universidade Federal de Roraima. Participo da turma de estágio supervisionado 2, como a professora Marcela mencionou. E, em nome da turma, eu agradeço a participação, a colaboração da Nair, né? E desejo que tenhamos um ótimo encontro, uma ótima conversa aqui, que seja um espaço de abertura para que a gente possa estar dialogando, né? Principalmente tirando algumas dúvidas para seguir nessa carreira aí de futuros professores. Então, eu passo a palavra agora para a Bia. E é isso. Boa tarde, né? Daí, boa tarde a todos. Foi, assim, um convite excelente que a professora Marcela fez, né? Quando ela propôs na sala, todo mundo, assim, achou muito bom e eu muito mais, assim, que isso é um problema que a gente que vai ser docente, né, enfrenta muito. Acabei esquecendo de me apresentar, meu nome é Beatriz Santos, também faço História na Universidade Federal de Roraima, nós somos da turma de estágio supervisionado 2, né, e assim, é muito importante essa conversa, né, que a gente vai ter, e a turma agradece, né, a fonoaudióloga, já ia falar professora, costume, né, a fonoaudióloga Nair por ter aceitado o convite, tá? Muito obrigada. Imagina. Nair, está com você a palavra. Muito obrigada e vamos aprender com você. Imagina. Boa tarde a todos. Meu nome é Nair, eu sou fonoaudióloga. Primeiramente, quero agradecer muito o convite da Marcela, que foi um presente que Deus me deu, uma paciente maravilhosa, a gente troca muita figurinha. Eu fiquei muito honrada com esse convite. Muito bacana estar podendo ajudar vocês aí, tão distante aqui de mim, né? Mas acho que vai ser muito proveitoso. Não vou ensinar nada para vocês, na verdade, isso é um bate-papo, só para a gente poder saber um pouco mais de como cuidar melhor da nossa voz, já que nós todas somos profissionais da voz, né? E aí, eu espero que seja bem proveitoso, espero sanar as dúvidas de vocês. Estou tão feliz quanto você está aqui também, estou achando super proveitoso, super bacana essa troca, né? Essa troca de experiências, de sabedorias, e acho que é isso, acho que na vida a gente está sempre aprendendo alguma coisa nova, né? Acho que nunca ninguém está 100% pronto, preparado. Não, a gente está sempre aprendendo alguma coisa nova. Enquanto a gente estiver respirando, a gente está aprendendo. Então, é isso. Certo, dona Marcela? Quando eu puder começar, é só você dar o start aí. Quando alguém tiver dúvida, alguém quiser fazer alguma pergunta, Marcela, você pode só me fazer um sinal que aí a gente parte para lá, tá bom? Combinado. Então, vamos lá. É nóis. Então, vamos com Deus. Tá aí, promoção e prevenção da saúde vocal do professor, né? Então, como eu falei, meu nome é Naíra, eu sou fonoaudióloga, e aí eu tenho especialização em arte-terapia, que a minha primeira
da formação é artes cênicas, então é uma forma de juntar o teatro com a fonoaudiologia, então fui fazer arte terapia, que é muito bacana, só que lá a gente pega vários tipos de arte, seja plásticas, seja música, são vários tipos de arte que vai ajudar sempre na nossa terapia, que eu acho que o foco é sempre esse. E aí, mais puxando para a fonoaudiologia mesmo, eu sou audiologista, que a minha especialização é audição, e agora estou terminando a minha especialização em voz, né? Com boa carioca, voz. Então, é isso. Vou só dividir com vocês um pouco do meu conhecimento e tentar ajudar vocês cada vez mais a ficar com a voz em dia. Então, bora lá. Então, como que a voz ela é produzida? Então, primeiro, só para a gente poder entender um pouco do que eu vou falar mais à frente, por isso que eu vou dar essa pincelada na parte de anatomia, tá? Então, a gente primeiro tem que entender que como que é produzida a nossa voz. Então, nada mais é do que as pregas vocais, né, que vão vibrar conforme vai ter uma coluna de ar, que é a nossa respiração, que é o combustível para que a nossa voz possa acontecer, certo? Então, vocês estão vendo, tem digamos, uns 2 tubinhos aí, né? Que é o laringe e a faringe. Então, eu não tenho como apontar aqui para vocês. Então, tem aí as pregas vocais desenhadinhas bem aqui. Aí, para os meninos, é mais fácil de localizar, que fica bem no palmo de Adão, tá? A prega vocal está inserida aqui. Aí, nas meninas, a gente vai só botar aqui, a gente vai sentir a vibração. Aí que está a nossa prega vocal. Certo? Então, ali na outra figurinha do lado, ela está assim aberta. Então, no caso, ela está presa aqui. E ela abre para trás, tá? Então, no caso, assim. E aí, a prega vocal, ela vai abrir quando a gente estiver respirando. Ela está aberta, então o ar está livremente passando na respiração. E quando a gente está deglutindo alimentos ou então bebidas, e quando a gente estiver falando, a nossa prega vocal vai estar fechada, como aquela segunda figurinha ali do lado. Certo? Então, uma coisa que a gente tem que diferenciar foram esses 2 tubos que eu falei. Então, à frente tem o laringe, que é onde tem a prega vocal, ali só vai passar ar, tá? E a faringe que fica por trás, né? Que é onde vai alimentação e bebida. E aí nós temos a epiglote. Por que ela tá aí? Esse negocinho assim, em pé, um pouco acima da prega vocal. Ela vai proteger as nossas vias aéreas na hora que a gente estiver assim, se alimentando, então bebendo alguma coisa. A prega vocal vai estar fechada e a epiglote ela baixa para poder descer o bolo alimentar por aqui de uma forma que não acesse a via aérea. Então, por algum motivo, às vezes a gente está comendo farofa, ou arroz, ou milho, a gente engasga. Alguma coisa pode ter tocado ali, que aí dá esse nosso reflexo de tosse. Né? E é um caos, fica todo mundo, levanta o braço. É horrível, fica tossindo a vida inteira, que é justamente para a gente tentar tirar dali esse corpo estranho. Certo? Então, na prega vocal só vai ar. Por que falou que a gente tem que beber água, comer maçã? Tá, mas ela não vai na prega vocal. É só para que você mantenha seu corpo hidratado e, da mesma forma, essa musculatura também tem que estar hidratada sempre. Certo? Então, fiquem bem com essa imagem na cabeça, que de vez em quando eu vou ter que me remeter a ela. Ok? Então, a nossa respiração, como eu falei, o combustível para a nossa fala, para a nossa voz, é a nossa respiração. Se a gente não tiver com uma respiração correta, uma respiração bem colocada, uma respiração bem bacana, a nossa fala vai ser um pouco, pode ser acelerada, pode ser estrangulada, porque é como eu sempre brinco, né, com os meus pacientes. Eu tenho que ir do Rio para São Paulo com um tanque de combustível sem que eu tenha que parar no meio. Então, quando você tem aquela respiração bacana, você consegue falar uma frase inteira, completa, sem você ter que parar no meio do caminho para você abastecer. E a sua voz vai estar bem colocada, vai estar bem bacana, vai estar bem potente. Isso vai te prevenir de várias formas. Para os alunos da Marcela, a Marcela já sabe como é que é feita a respiração. Quando ela veio aqui no consultório, a gente treinou bastante, né, Marcela? Botei a Marcela deitada, botei o livro na barriga dela, respira! Porque sempre quando eu falo, inspira, as pessoas levantam, fazem aquele peito de pombo e a respiração correta é respiração baixa, né? Mas aí já fica a dica, quem quiser pode me contratar como fonoaudióloga, eu super vou te ajudar. Certo? Então, pense que para a gente ter uma boa voz, a gente precisa... A respiração é a base de tudo, né, Nair? Acho que a gente está falando da saúde do professor, e aí a gente pode até pensar um conceito amplo de saúde, né? A saúde do ponto de vista físico, a saúde mental também, a gente sempre conversa isso na nossa disciplina, nas outras disciplinas da prática de ensino,
que o corpo do professor fala, né? A gente fala pelo gesto, pelas pausas que a gente dá, pela entonação que a gente dá. Então, acho que o que você está trazendo para a gente do uso da voz e ter a respiração como base de tudo é algo para a gente pensar, inclusive, o conceito de saúde mental também, que é outro ponto importantíssimo no nosso ofício. Sim, sim, sim. E é isso aí. Então, vamos lá. Já estudamos anatomia. Então, assim, para a saúde vocal, então a gente primeiro tem que ver alguns hábitos que são desejáveis para que a sua voz esteja com a saúde em dia. Então, sempre assim, profissionais da voz, por favor, sempre a gente tem a nossa coleguinha, sempre a nossa garrafa de água. Então, beber em média 2 litros de água por dia, e principalmente enquanto você estiver trabalhando. Qualquer profissional de voz, seja professor, seja pessoal do call center, qualquer tipo de profissional de voz, cantor, ator também, então sempre a água vai ser sempre a nossa melhor parceira. Eu fico batendo sempre na tecla de usar água em temperatura ambiente. Por quê? A gente está com o nosso corpo quentinho aqui, né? A gente está falando, a gente está com musculatura trabalhando, e aí você está com uma água gelada, isso vai te proporcionar algumas coisas. Então, vamos manter a água em temperatura ambiente. Um pouco mais à frente eu vou falar melhor sobre isso. Falar pausadamente, articulando bem as palavras. Por quê? Para que você consiga se fazer inteligível para o seu interlocutor, né? Então, é aquela coisa, a gente tem o nosso modo mesmo de falar, né? Então, eu sou totalmente acelerada, eu sou totalmente louca, mas no momento que eu estou falando com o meu paciente, no momento que eu estou fazendo uma palestra aqui para vocês, eu tenho que focar, não, aqui eu sou a fono, eu tenho que dar o exemplo. Mas na hora que eu tiver numa mesa de bar, eu sou totalmente diferente. Eu não vou ficar preocupada com a minha forma de falar, né? Mas no momento que você está se apresentando ou você está passando algum conteúdo específico para o seu aluno, você tem que ter realmente uma atenção maior na sua fala. E usar roupas confortáveis, leves, que favoreçam a postura correta. Porque, geralmente, às vezes a gente usa um jeans apertado, alguma coisa que vai ficar muito apertando justamente o diafragma, a parte da base do nosso pulmão, que é onde a gente precisa expandir bastante para ter mais ar, aquela coisa que eu falei agora anteriormente na nossa aula de anatomia. A gente precisa da base do nosso pulmão, que é a parte maior dele, que ela tenha essa amplitude, que a gente consiga inspirar bastante para que a gente tenha combustível suficiente para a gente conseguir falar de uma forma que seja agradável para a gente. Você tem que acelerar e aumentar nosso tom de voz, porque o ar está acabando, né? Sem esse tipo de preocupação. Manter a postura e a respiração corretas, porque geralmente, professor, então, né, geralmente está em pé, mas o pessoal que está trabalhando online está sentado, e daqui a pouco pega aquela postura assim, você está apertando justamente seu pulmão, seu diafragma, então vai ser um pouco mais complicado para você emitir uma boa voz. Então tem que ficar atento também com a questão da postura, né? E procurar descansar a voz quando você estiver fora do trabalho. Eu sei que é complicado, ainda mais para mulher, né? A gente é vacinado com agulha de vitrola, então, assim, a gente gosta de bater um papo, homem também, mas mulher acho que mais. Então, assim, por mais que a gente queira conversar, queira botar a fofoca em dia, queira falar no final de semana, mas a gente tem que lembrar que nós somos profissionais da voz. A gente tem que manter, a gente tem que tratar direito o nosso instrumento de trabalho, né? Porque senão, como é que vai chegar na segunda-feira em sala de aula? Ou mesmo sábado, quem dá aula sábado? Então, a gente tem que manter a nossa voz em dia, porque é o nosso instrumento de trabalho, certo? Se estiver muito rápido, vocês podem falar, pese no freio. Vamos para o próximo. Tranquilo, Nair, tá dando para compreender perfeitamente. Show. Então, assim, hábitos vocais que devem ser evitados. Marcela conhece bem esse slide. Então, assim, não é que você não vá fazer isso nunca, não, mas deve ser evitado, tá? Pastilhas e sprays para garganta durante o uso da voz, principalmente durante o uso da voz, né? Porque você vai estar falando, vai estar aquela pastilha passeando na sua boca. Isso já vai te comprometer também alguns sons, né? E de repente pode cair também em cima de algum aluno, isso pode ser um pouco vexatório. Mas, enfim. Também assim, se você quiser usar uma pastilha, um spray, como uma forma de prevenção, ou para poder, porque, sei lá, é refrescante, ok. Mas evita se você tiver, tipo, sabe quando tá começando assim a gripe, que a garganta fica arranhando? Evita usar essas coisas, justamente porque geralmente é própolis, gengibre, são coisas que são ácidas. Geralmente vem própolis com limão, mel, é tudo ácido. Então, quando você tiver com a sua garganta um pouco ferradinha, ou você está começando a
a ficar gripado, cara, o melhor remédio é isso aqui, sempre. Água. Água sempre. Você pode fazer algum gargarejo também com alguma água morna para poder dar um alívio, assim, mas evita fazer uso desses artifícios, né? Até porque são industrializados também, e a água está sempre ali também para ajudar. A não ser que você tenha que procurar um médico, aí é outro papo, tá? Mas assim, se você quiser como prevenção ou porque é refrescante, beleza. Mas aquilo não é assim, vai voltar a minha voz. Não. Contrate fonoaudiólogo. Cigarro, bebida alcoólica ou qualquer tipo de droga. Bem, não só para a sua saúde vocal, né? Mas para a sua saúde em geral. Mas é mais também pela questão que vai tudo direto para a sua prega vocal quando você estiver fumando, assim. E aí, possivelmente, mais à frente pode dar algum outro tipo de doença mais séria e tal. Então, assim, isso aqui é mais para o momento que você estiver usando a sua voz profissionalmente. Você não vai ficar fumando em sala de aula, né? Embora alguns antigamente faziam isso. Mas procura evitar pelo menos isso no momento que você estiver usando sua voz profissionalmente, ou na semana que você tiver que fazer uma apresentação, ou alguma coisa mais específica. Procura cuidar mais da sua voz quando você for fazer, digamos, vocês que são estagiários, na hora que vocês forem apresentar um TCC, um artigo, ou alguma coisa assim, vocês têm que estar com a sua voz em dia. Acredito que isso também acabe contando ponto na hora que vocês forem avaliados. Então, nessa semana, nessa época, procura cuidar melhor da sua voz, certo? Consumo de chocolates, balas, frituras, leite e seus derivados. Por quê? Geralmente isso tem gordura. A gordura do leite, a gordura do chocolate. E aí você vai... Imagina, eu aqui fazendo essa palestra para vocês. E aí e toda hora, assim, isso vai incomodar. Eu estou com um microfone aqui. Então, vocês estão aqui pertinho de mim, vai ficar toda hora eu tossindo e tal, e aí isso vai ser aquela bola de neve. Por quê? Tá, é o nosso próximo item. Pigarrear ou gritar. Caso pigarrear. O pigarrear é o famoso bichinho do Hanhan, que tinha aquele comercial. Então, você acabou de tomar um chocolate quente e foi dar aula. Então, aquela gordura do leite está por ali, produzindo muco. E aí você vai... E aí, quando você faz o pigarro, não sei se vocês já fizeram um exame chamado videolaringoscopia, que quando você faz esse exame que você grava, né, e aí geralmente o médico pede que você faça uma tosse, que você faça um som sustentado de uma vogal, ou que você faça o pigarro, que é justamente para que você veja. Então tá aqui, né, a prega vocal tá inserida aqui, ela tá presinha assim, e atrás é onde ela tem a mobilidade. Então quando você fala, ela vai fazendo assim, né? Na hora que você faz a tosse, ela faz ela dá um encontrão. Na hora que você faz um pigarro, isso é muito fácil de você ver no exame, ela dá uma batida maior, uma violência maior. E aí, na hora que a sua prega vocal bate, ela acaba produzindo mais muco. Então, é uma bola de neve. Porque você está com o muco daquela gordura do leite que você tomou. E aí você faz o pigarro, tem esse choque de prega vocal, que vai gerar mais muco. E aí vai gerar mais vontade de você fazer o pigarro, que vai gerar mais muco. E aí vai uma bola de neve, não vai parar nunca. Nesse momento, se você tiver que fazer o pigarro, tussa. É menos violento esse choque, como eu falei, e aí você vai e sempre bebe sua água também, porque se tiver alguma coisa ali pelo meio do caminho, você vai beber e vai descer pela faringe, não pelo seu laringe, certo? A questão do grito, eu acho que é mais assim, pela violência que é, pela força, pela energia que você joga nessa situação. Então, assim, por exemplo, o pessoal que é profissional da voz do teatro, eles têm uma técnica específica para fazer um grito, né? E ele vai ficar muito tempo fazendo um grito, deve ser em alguma cena, alguma coisa específica, assim. Mas tem uma técnica para isso que é justamente para que ele não se machuque, certo? E aí a gente vai até ser também jogado que é mais ou menos a mesma coisa que o cochicho. Por quê? Na hora que você cochicha, você tá jogando muita tensão aqui para baixo. Então, eu sei que é complicado. Você chega na faculdade, na segunda-feira, cheia de fofoca, tipo assim, amiga, sabe aquele gatinho, peguei. E aí você vai querer contar um bafão para sua amiga, assim, que o seu colega do lado não escute. Só que você vai você vai jogar atenção para sua prega vocal. Nesse caso, o que você pode fazer? Só você abrir bastante a articulação, falar com uma voz bem soprosa, porque vai estar dando um choque muito sutil com a sua prega vocal. E você não vai se machucar. E você sente que não tem tensão nenhuma aqui. Tanto que eu tô falando com você, você tá me entendendo super bem. Entendeu? Cuidado com o cochicho. Vamos lá! Muito bem. Então, eu dei uma pincelada rápida, só pra gente poder entrar direto no assunto que realmente nos interessa.
certo? A voz do professor. Então, o que acontece? Estima-se que a alteração vocal em profissionais da saúde, em profissionais da voz, né? A maioria, você vê, 64% das pessoas que têm alteração vocal é professor. Então, 36% pode ser atores, pode ser cantores, pode ser o pessoal do telemarketing ou do teleatendimento, mas a maioria esmagadora é de professor com alteração vocal. E aí a gente começa a pensar, eu até queria aqui a ajuda de vocês, né? O que vocês pensam, assim, vocês professores e alunos que já estão estagiando também, o que vocês mais sentem dificuldade na hora que vocês estão dando aula? Então, eu só listei alguns dos fatores que eu estou pensando aqui. Então, vamos lá, a gente tem que ver a carga horária do professor. Porque eu sei também, infelizmente, é uma profissão que não é tão bem remunerada no nosso país, infelizmente, não é tão reconhecido como deveria. Então, muitas vezes, o sujeito tem que dar aula de manhã, tem que dar aula de tarde, tem que dar aula no cursinho à noite, para poder fechar a sua renda de uma forma que ele consiga viver tranquilo, sem ter que ficar preocupado com tanta conta a pagar. Né? E aí a gente vê que ele tem uma demanda vocal excessiva. Então, muitas vezes também ele pode estar de manhã numa escola e à tarde também, e à noite ele vai para um outro lugar. Então, a gente tem que ver como é que é essa demanda vocal excessiva dele. Se ele for professor de música, ele te dá aula, depois ele vai cantar no barzinho de noite. Então, são vários tipos de professor também que a gente tem. A postura, muitas vezes, inadequada também do professor, né? Então, ele está, digamos, em sala de aula, ele tem que escrever alguma coisa no quadro, mas ele tem que ter uma voz potente que tem que bater no quadro e voltar para que a turma também consiga escutar o que ele está falando. Né? Oi, Marcela, pode falar. Eu queria fazer um comentário, Nair, que a gente, como professores, professoras, a gente quase sempre vai buscar a ajuda de um profissional fonoaudiólogo quando a gente já está com complicações instaladas, né? A gente pouco trabalha nessa pauta da prevenção. Então, eu tenho vários colegas que têm problemas já instalados ou, por exemplo, vão fazer concurso e aí isso se torna uma preocupação, mas que não consegue trabalhar nessa lógica do autocuidado, né? Então, acho que isso é um ponto importantíssimo que você traz para a gente, porque o autocuidado reside em cada detalhe, desde aquilo que a gente ingere, né, dos alimentos, dos pensamentos, acho que tudo influencia no nosso contexto de saúde para o desenvolvimento de determinada profissão. Né? O corpo fala, né? Oi? Eu não... Sim, exatamente. E esse ponto também da carga horária extensa, a gente conversa sempre na nossa disciplina que no Brasil a gente tem condições muito adversas. Mas o que eu quero pensar aqui com os nossos estudantes é o que a gente pode fazer, eles que estão aí se formando agora, professores, para ter pelo menos essa preocupação guardada aí dentro de si ao longo do desenvolvimento, poderem buscar, né? Acho que a gente deveria pensar em termos de política pública, mas infelizmente no Brasil não é, né? A gente tem acompanhamento obrigatório do fonoaudiólogo, mas cada um aí por si conseguir pensar isso no seu autocuidado, no seu processo de desenvolvimento, né? Uhum. Eu até tinha perguntado, né, aí para você, lembra se vocês tinham alguma matéria aí na faculdade falando sobre voz, impostação, aquecimento vocal, e você falou que não, né? Vocês não têm nenhum período falando sobre cuidado com a voz, uma coisa assim, nada disso? Pelo menos na minha formação como historiadora, professora de história, nunca tive. Tá, no curso de história, mas nem no curso normal, assim, vocês não tinham nada sobre... Não tinha nenhuma fono que estava dando aula para vocês, não? O pessoal está interagindo aqui no chat, né, os nossos alunos, e também comentando que aqui no caso da universidade, né, da Universidade Federal de Roraima, também não há nenhuma nadinha, né, que a Vitória colocou, que foi só durante a aula na disciplina que tocamos nesse assunto. É aquela pauta, assim, que todo mundo reconhece que é importante, mas a gente nunca parou para discutir muito. Então, acho que a tua presença aqui hoje talvez nos ajude a levantar um debate em termos de universidade aqui, que Tomara. é importantíssimo.
A Emily, que é a nossa aluna também, Naíra, ela colocou assim, eu falo muito baixo e ela reconhece que tem essa dificuldade. Eu também, Emily, na verdade... É um traço de personalidade. Oi? Também pode ser um traço de personalidade dela. Enquanto Sim. eu sou esporreta, extrovertida, ela é introvertida, mas a gente vai trabalhar isso também. Me chama. E a Vitória também complementou aqui, falando que a gente percebe, né? A gente sente, percebe e tem essa necessidade de discutir sobre esse assunto. Certo? Show. Que bom. Tem bastante coisa aí para falar. Sim, pois é. Quando eu estava fazendo artes cênicas, eu acho que a gente ainda não conversou sobre isso, né? O porquê que eu descobri a fonoaudiologia, porquê que eu sou fonoaudióloga, né? Mas na minha primeira formação em artes cênicas, a gente passou por fonos. Então, uma falava sobre a construção do personagem pela voz, a outra já falava sobre a questão de aquecimento, desaquecimento vocal, e Clarice Lopes e a... eu vou esquecer o nome dela agora, mas eu conheço muito a mãe dela, Carla Guapiaçu. Fui pela mãe para achar a filha. E aí, falando sobre tudo isso e exercícios, tanto que eu fiquei apaixonada. Eu falei, eu vou largar o teatro, quero ser fono. A minha mãe, não, calma, falta um ano, acaba artes cênicas, depois você faz fono. E assim eu fiz. Acabei artes cênicas em agosto, e em fevereiro eu comecei a fazer fono. E apaixonada já. E já fazia fono como paciente, né? E aí a minha fono ficou super empolgada, né? Ela falou assim, não, para, vai ser ótimo. Eliane Novelo. Tinha também a Silvana, não posso esquecer dela, a Silvana Câmara, são as pessoas que mais, quando chega dia 9 de dezembro, eu sempre posto lá, parabéns, colegas e tal. E aí elas sempre falam, eu tenho orgulho de chamar você de colega. Isso, nossa, não tem dinheiro que me pague isso. Eu sou muito feliz e muito apaixonada, porque eu sou suspeita, né? É uma profissão linda, uma profissão maravilhosa. E a gente tem campo de trabalho do ventre até o caixão, porque a gente trabalha com várias coisas, né? A fonoaudiologia fala sobre voz, audição, fala, que é diferente de voz, linguagem, tem a parte hospitalar, né? Tem a parte aí de aleitamento, a parte hospitalar já pega também aqueles bebês que nascem com 1 quilinho, e a gente vai trabalhando até o idoso também com problemas aí de disfagia. Então, a gente tem um campo muito vasto. Infelizmente, a fonoaudiologia não é assim tão reconhecida. Eu posso falar isso aqui no Rio de Janeiro, tá? São Paulo, acho que as pessoas reconhecem muito mais quando eu falo que eu sou fonoaudióloga. Tá. Mas, infelizmente, não é tão bem divulgado assim. Então, que as pessoas só lembram da fono quando a criança troca a letra ou quando gagueja. Aí, quando eu falo que eu sou audiologista, eu falo, então, assim, eu sou fonoaudióloga apaixonada e a minha especialização é audição, que eu botei aqui na pele. Eu falei, tem que botar uma boquinha agora aqui da voz. Mas, então, infelizmente, acho que a gente acaba pecando um pouco nisso. Mas, por exemplo, aqui no Rio, você quase não vê eventos de fonoaudiologia. Eu, quando eu era acadêmica, eu sempre tive que ir para São Paulo para poder fazer seminários e tal, a não ser quando tenho aí o congresso de fono, né? Eu já fui para Bahia, para o congresso, já fui para São Paulo, né? Minha cachaça é São Paulo. Já fui para Salvador, já fui para Maceió também, por conta de congresso. Então, assim, infelizmente aqui no Rio você não vê muito. O pessoal aqui do Fundão, que faz sempre, né? A Leila Najib, que era a coordenadora do curso de fono, acredito que ainda seja, ela que sempre foi super engajada, já foi presidente do Conselho Federal, uma pessoa que eu amo loucamente. Ela também sempre fazia aí os seminários, eu sempre fui para lá também para poder fazer. O pessoal na UVA também sempre faz. Então, a Estácio, que é onde eu me formei, não sei. Que a gente está numa outra... Desculpa. Já tô... Sem problemas. Ela está se referindo à Ilha do Fundão, né, que é a ilha do governo, fica na Ilha do Governador, na cidade do Rio de Janeiro. É a Universidade Federal. A região ali da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Então, e a outra universidade também que ela está se referenciando também fica localizada no Rio. Eu tenho muito pouco conhecimento sobre como está esse debate aqui dessa área de profissão, né, da fono, no estado de Roraima. Não sei se os nossos alunos têm algum conhecimento, se já conversaram sobre isso nos seus espaços de estágio, né, com os demais colegas professores, mas é até uma curiosidade também que eu fico, né, como é que esse debate está acontecendo ou não aqui na região que a gente está situado. E eu também aproveito
falar bem rapidamente ali em relação ao ruído, né, que está aqui no teu slide. Eu me lembro de experiências dando aula para o 6º ano, 7º ano, para as crianças, adolescentes, que a gente passa muito por esse desafio, né? Desde o barulho de um ventilador na sala, que às vezes range a porta, que na universidade a gente também passa por situações semelhantes, desde a porta que range, até às vezes barulho de conversa paralela, que a gente, como aluno, a gente vive conversando. Mas como professor, o nosso ouvido ele apura para aquele barulhinho que fica na sala, e isso também interfere na nossa projeção da voz e no nosso desgaste no final do dia, né? Então, não queria deixar passar também esse cuidado, que só quando a gente está na posição do professor, a gente observa algumas posturas, né? Que como aluno também, a gente nunca tinha parado para pensar naquilo. Não, mas é isso aí, eu vou falar isso como vocês, professores, e como aluna também. Então, mais à frente eu vou até falar um pouco sobre o conselho de fono, tá? Então, é que eu sou uma pessoa prolixa, e falar sobre fonoaudiologia é minha paixão, e eu acabo me estendendo, foi mal, desculpa. Bem, vamos lá, a questão da postura adequada, ok, o ruído ambiental é tudo isso exatamente que você falou. Então, você não sabe qual é o tipo de lugar que você vai dar aula. É uma sala aberta? É uma sala fechada? Eu sei que, graças a Deus, nós temos professores raiz, professores que são assim, no sangue mesmo, que vai para o interior de não sei aonde para dar aula para aquelas pessoas que querem muito estudar. Eu acho isso incrível. Então, qual é a condição que esse cara vai ter para dar aula? É precária, mas o cara está lá. E isso é o professor que é apaixonado total, assim, pela sua... E acredita, né? Na ida do povo. Então, o cara pode ter um ar-condicionado antigo barulhento, o cara pode ter um ventilador barulhento, o cara pode ter a questão dos alunos que não param de bater papo. Se minha colega Carla estiver aí, querida, nós somos dessa, né? Então, assim, ventilador, uma porta, como você falou, os alunos que não calam a boca, também depende do tipo de aluno que é. Você dá aula para pré-escola? Você dá aula para adolescente? Você dá aula para adultos? São vários públicos diferentes, né? O espaço físico inapropriado, é isso que eu falei, a sala, como é que é? Ela é uma sala ampla, ela é uma sala pequena, é aquela sala que eles são assim para cima, que você tem que levantar aqui para você poder enxergar o seu aluno, é uma sala que ela é aqui, que ela é horizontal, são várias coisas. Equipamentos apropriados. Marcela, abre sua câmera que eu quero ver se você vai rir agora, porque você é jovenzinha. Mas na minha época, o professor vinha com slide, tinha aquele retroprojetor. Isso era muito maravilhoso. E às vezes eu tinha que fazer palestra, fazia meu slidezinho lá também. O cara trabalha com giz. O cara trabalha com quadro branco. O cara trabalha com o quê? Né? Então, todos esses equipamentos também são apropriados. Ele também trabalha com microfone. É outra coisa que ele também vai ter que aprender a usar. Porque uma coisa é você ter que projetar a sua voz, né? A gente fala isso também muito no teatro, né? Que a última pessoa aquela velhinha que está lá na última poltrona, essa velhinha é muito culta. Tudo quanto é peça de teatro ela tá. Então você tem que ficar prestando atenção se o seu aluno da última carteira vai estar entendendo o que você está falando. Então você vai ter que projetar a sua voz. Na hora que você está com o microfone aqui, é um outro papo. Você vai estar com a sua voz no seu nível de conversa mesmo. Você não tem que amplificar a sua voz, já tem algum artifício para isso. Né? Aí vem a questão do desgaste emocional. O cara está com seu salário atrasado, o cara é mal remunerado, o cara não é respeitado. Aí vem a questão do estresse, porque tem cobrança disso, você tem que entregar resultado, você tem que passar matéria, não sei o quê, papapá. E aí vem aquela tríade, né? Ansiedade, estresse e a depressão. O cara entra na síndrome de burnout, certo? Aí vem a questão da má alimentação. O cara tem que sair de manhã, ele tá não sei onde, à tarde ele vai dar aula não sei onde. Ele come o quê? Ele consegue parar para se alimentar direito? Ele come o lanche? E aí vem a questão do sobrepeso. Por quê? O cara pode comer um salgadinho, alguma coisa assim, no trânsito de uma escola para outra, ou mesmo entre uma aula e outra, ele vai conseguir parar para se alimentar direito, ele vai ter uma alimentação balanceada. Então, isso vai trazer a questão do sobrepeso e os problemas gástricos e digestivos decorrentes dessa má alimentação. E agora, como eu botei aí na figurinha, a gente tem essa coleira que é a máscara, né? Então, é mais uma coisa que está atrapalhando a projeção vocal do professor, que está em sala de aula agora de novo. Né? A questão do presencial. O pessoal que está no remoto não precisa usar a máscara, mas quem está no presencial,
Muitas vezes tem, porque a gente já está com mais uma onda de Covid aparecendo. Né? Então, tem mais uma coisa para atrapalhar, que é a praga da máscara. Pode ir? Tem uma pergunta? Como é que está isso aí, Marcela? Mais comentários, né? O pessoal colocou, a Bia lembrou, né, que o pessoal passando lá fora, quando a gente está dando aula, assistindo aula, o pessoal passando lá fora também nos desconcentra, né? O burburinho externo. A Vitória comentou que está amando o debate, está anotando aí todas as dicas. O que eu acho legal, né, turma, é que vários desses pontos ficam na gente a nível de inconsciente, né? A gente sabe, alimentação, o cuidado, o que eu vou ingerir, mas a gente não para pensar a fundo no impacto que isso vai trazer na nossa saúde para o desenvolvimento da nossa profissão e para a nossa qualidade de vida de forma geral, né? A Laura também, Nair, também nossa aluna, colocou que esse tema é interessante, que é a primeira vez que ela realmente está adquirindo esse conhecimento, né, sobre esse assunto, porque sempre a gente, como professor, visa mais o processo do ensino-aprendizagem. Eu entendo que tudo que você está falando tem relação direta, né, da forma como a gente ensina e aprende, porque não adianta eu ter ideias maravilhosas se eu não consigo, no meu corpo, na minha presença, na minha voz, passar e construir junto com os estudantes. Também temos um pouquinho outros comentários, né, em relação a Laura ainda continua ali, que a gente, por vezes, a gente não leva em conta a nossa saúde mental, emocional, espiritual e vocal, que faz parte também de todo esse processo. E Sim. Os GIS, pensando nas várias tecnologias que já foram usadas aí ao longo do tempo na realidade educacional, né, a Vitória relembra aí que o GIS ele é danoso e que só com a tua fala que ela percebeu como a respiração implica diretamente na nossa voz. Tem outros comentários aqui, eu não sei se eu posso falar, ou se te atrapalha, ou se a gente pode trazer. Pode falar. Pode. A Beatriz, também presente aqui conosco, diz que fala um pouco da experiência dela, dando aula para as crianças, e que é um desafio, né? Que as crianças têm energia demais, que a gente tem que se segurar para não forçar a voz. E essas dicas que você está trazendo são maravilhosas para nos policiarmos e adquirir hábitos diários na nossa rotina como professoras. Que bom, Beatriz. Fico feliz que está sendo bom para você. Tá, sim. A Vitória ainda continua falando que pensava que esse trabalho com a respiração só implicava em questões relacionadas à saúde mental, mas que é super importante trabalhar a respiração como manutenção da saúde vocal, né? É bem isso. Com certeza. É isso. Podemos prosseguir? Podemos prosseguir. Show de boleta. Então, vamos lá. Foi como até já comecei a dar uma pincelada aí. Então, a voz do professor. Qual é o segmento que esse professor está atuando? Ele trabalha com educação infantil, educação pré-escola, né, que é o ensino fundamental. Aí é ensino médio, aborrecentes. Ele trabalha com cursinho. Ele trabalha com faculdade? Como que é? Qual é o público que esse professor está atuando? Aí vem a especialidade dele. É um professor de música? É um professor de escola regular? É um professor de educação física? Que ele trabalha a voz e a força também, né? E muitas vezes ele está, sei lá, na piscina, na quadra. Na quadra geralmente tem um apito, né? Mas é para ele chamar a atenção de alguém. E a pessoa está lá longe dele e vai ter que berrar para conseguir competir com o ginásio, gritando, lindo, gostoso, sabe? Então, assim, e a modalidade dele? É o ensino remoto ou é o ensino presencial? E aí, aqui, a gente tem um contraponto, a gente vai vendo aqui a diferença do professor do presencial para o professor do remoto. Então, geralmente, assim, a questão de movimentação corporal. Aquilo que eu falei, o cara do presencial, o professor do presencial, ele está aqui no quadro, aí ele tem que se voltar para a turma também. Ou então ele está aqui escrevendo e já está explicando alguma coisa. Então, a gente tem que pensar já em acústica, né? A voz dele bate no quadro e tem que reverberar para lá para trás. Então, ele tem que fazer uma projeção muito maior. Ou ele tem um desgaste muito maior, né? A questão para o professor remoto, ele está aqui, ó. Como eu estou aqui, sentada. Mas eu gasto muita energia também, diferente de alguém que falou que é tímida, que fala baixo. Eu sou esporrenta, eu sou extrovertida. O professor de teatro falava, aí você é muito, muito, muito. Então, assim, é uma questão de personalidade, né? E aí, você tem que ver isso também, que o professor do ensino remoto, ele está com o microfone aqui.
ele não está com um quadro aqui que ele vai ter que parar, ele vai estar lendo aqui como eu estou fazendo, parece até um teleprompter, estou me sentindo jornalista. E aí ele está aqui lendo e está só passando a informação aqui, está destrinchando aquele assunto. O volume, então, de voz, no caso, a força da fala dele vai ser diferente do professor que está em sala de aula. Né? Então, o cara que está lá falando, explicando, e está virado para cá e faz aqui. Então, assim, ele tem que se virar para o quadro dele, apontar aqui e se virar para a turma também. É um trabalho todo corporal também. Então, a temperatura do corpo dele vai estar elevada. Já pensou se ele está com uma água gelada ali? Ah, que bonitinho, vai. Pá, um choque térmico babado. Vai ficar tossindo a aula inteira. Né? E aí aquela coisa, vai tossir, a prega... e a prega vai bater, vai dar vontade de fazer mais tosse, vai dar mais muco, mais tosse e por aí vai. E ele vai tacar uma água gelada de novo, que vai continuar isso tudo. Então, assim, pensa, mas eu não consigo tomar água na temperatura ambiente. Gente, mescla, dá uma misturada, bota uma água gelada e completa com água natural. É como eu falo, vira uma H2O24, uma água fresca. Vai ficar ótimo, perfeito, está temperada. Ruído ambiental. Eu estou no meu consultório. O ar-condicionado está limpinho, novinho, então ele não faz o ruído. Diferente de professor que está com aquele ar-condicionado antiquérrimo, aquele enorme, que faz barulho. Ou é o ventilador também. Então, o ruído ambiental aqui, numa sala de um professor remoto, é diferente de um ambiente com ruído de uma sala de aula, que tem um bando de aluno fofocando, que tem gente passando lá, né? Como alguma outra colega falou aí também, que passa rindo do lado de vocês. A postura. A postura do cara que está em pé é aquilo que eu falei, ele tá. É até melhor, né? Porque ele já está com o seu tronco assim, mas também se o cara for aquela pessoa encurvada, vai estar jogando tudo para cá. Se a pessoa for muito tímida, ele está jogando tudo para cá. Ele está dando aula para o umbigo dele. Não, você tem que ganhar essa turma aqui, ó. Você tem que respirar aqui. Sabe? Eu sempre falo, vamos acordar as costelas, tem que abrir aqui, ó. Eu tô aqui, tô presente. Na hora que você tá jogando tudo para cá, uma pessoa tímida, uma pessoa fechada. Não, você tem que ganhar a sua turma aqui. Sua voz tem que estar saindo aqui. É muito mais fácil de você conseguir impostar a sua voz quando você abre aqui. Recursos audiovisuais. Eu estou aqui com um PowerPoint todo coloridinho, super fofo, que não está indo como eu queria. Mas é muito mais fácil do que aquele professor que está ou com aquele retroprojetor que eu já falei com a Marcela, que se entrega a idade. Ou ele está com aquele retroprojetor que ele tem um controle remoto, que ele fica lá passando os slides dele. Ou ele está segurando um livro. Então, são vários recursos que a gente tem de diferente do presencial para o remoto. Então, isso também vai ter toda a diferença. Porque na hora que o professor da aula presencial está aqui com aquela energia, por mais que ele esteja com um livro na mão, ou com alguma apostila, alguma coisa assim, ou alguma cola também, com os seus slides aqui impressos, umas anotações, e aí ele está aqui com esse material, né? E isso vai fazer toda a diferença. O professor do ensino remoto, ele tem que ter também algum tipo de agilidade, ele tem que ter alguma coisa que vai prender a atenção da galera. Porque senão o aluno vai desligar a câmera e vai jogar paciência no telefone, vai jogar Candy Crush. Então ele tem que estar aqui para segurar a galera dele, para conseguir chamar a atenção do seu interlocutor. Eu acho que essa falta de contato físico... A gente está aqui no estado de Roraima, né, no norte, e próximo aqui é a linha do Equador, né, acima da linha do Equador, né, meninos aí, meninas que me corrijam se eu estiver errada na geografia, mas a temperatura aqui é bem elevada, e o que acontece muitas vezes é que aqui é tão quente que o ar-condicionado da sala ele vai para uma temperatura extremamente gelada, então passar de um extremo para o outro dessa forma também impacta na nossa saúde vocal, correto? Com certeza. Na saúde vocal e na sua saúde no todo também, porque assim, você está numa sala que ela está gelada, aí você sai para ir ao banheiro, tá um calor horrível, aí você volta para o ar-condicionado, aí você vai almoçar naquele calor, você volta para o ar-condicionado, você vai embora, não tem saúde que aguente. Daqui a pouco você está gripada. Porque se ficar nesse choque térmico assim, de temperaturas também, seu organismo não vai conseguir. Certo? Tá vendo aqui? A falta de contato físico e visual. Eu tô aqui, Marcelo, abre a câmera. Marcelo, abre a câmera. Eu tô aqui abandonada, jogada ao léu, só com... Dá um certo nervoso isso. Agora eu entendo, meu professor João fica... Gente, abram suas câmeras. Eu entendo agora, professor. É angustiante você ficar falando com a tela. Podemos ir?
Mais alguma pergunta? Tá tudo bem aí? Podemos. Vamos embora. É nóis. Então, aí o impacto do adoecimento vocal. E aí, tá, o professor ficou dodói. E aí? Os impactos. Absenteísmo, redução das atividades e interações sociais. Poxa, você vai parar de trabalhar, você não vai nem conseguir ir para o barzinho também, você não vai ter interação social. Isso é importante. É saúde mental, gente. É saúde no todo. Né? Interferências negativas no desempenho do seu trabalho. Sim, você não vai estar conseguindo dar aula. Imagina, você vai estar com dor de garganta e você vai ter que explicar que não é Covid. E você vai ter que conseguir dar aula com dor de garganta. Você vai forçar muito mais a sua voz. Né? Por quê? O professor não pode ficar doente, gente. Tem que dar aula. A matéria tem que estar em dia. Né? Dificuldade na relação com seus pares também, com seus colegas também. E os impactos de ordem social, econômica, profissional e pessoal. Tudo isso acarretado por um problema de voz. Estranho, né? É. Então, aqui, eu acho essa parte muito legal, falando sobre a psicodinâmica vocal. Muitas vezes as pessoas também não pensam muito sobre isso. Esse slide eu falo muito com o pessoal do teleatendimento, né? Porque, como a gente estava falando, né, Marcelo, o corpo fala, né? E na hora que você está no teleatendimento, você não tem a parte visual. Então, você ganha seu cliente aqui no microfone, né? Então, você tem que ter aquela voz que cativa. É o famoso abraço sonoro da Glorinha Boyd-Muller, né? Mas no caso dela, tem um abraço no ar, assim, no espaço, né? E aqui você tem que conquistar seu cliente, você tem que segurar seu cliente na voz, na fala. E a psicodinâmica vocal é uma coisa que é tão importante, mas muitas vezes passa muito batido. E aí eu falei assim, dá pra gente trabalhar isso também com a voz do professor. Então, vamos lá, voltando para a questão do slide anterior, né? O professor está com dor de garganta, ele está rouco. Como é que ele vai conseguir dar aula? Bom dia, gente, meu nome é fulano. Eu vim falar aqui com vocês sobre a história da arte. Cara, o pessoal que quiser conversar vai bater papo direto. Porque passa o quê? Uma sensação de cansaço. Pô, o cara está esgotado, ele não está nem conseguindo falar. E aí, ao mesmo tempo, você tem aquela professora. Boa tarde, gente. Meu nome é Marcela. Eu vim dar aula para vocês de história. Eu tô até preocupada que tipo de história que ela vai me contar. Eu espero que seja só com seus alunos adultos, tá? E aquela professora que tem uma vozinha muito fina. E parece que é uma criança de 16 anos que vai dar aula para você. Gente, a turma vai morrer de rir. Ou então a turma vai fazer a maior bagunça. Porque a professora, primeiro que uma voz muito estridente assim, ai meu Deus, é muito agudo. Você tem que cativar a tua turma, você tem que trazer a turma para você. Aquele professor com uma voz muito forte, vai achar que está dando aula aqui? Estou em Brasília? Não. A turma vai ficar apavorada. Você não vai nem conseguir cativar, você vai impor respeito, o pessoal vai ter medo de você. E aí, aquela pessoa que fala muito forte, fala muito alto, quem tiver na primeira carteira vai estar surdo. É bom que é paciente para mim também, pode mandar para fazer audiometria. E quem tiver lá no final vai super te escutar, mas você também tem que ter cuidado com a sua psicodinâmica vocal, com a sua força da voz, porque a sua voz tem que chegar no mesmo tipo para toda a sua turma. Você tem que ter cuidado com isso também, porque você acaba intimidando, desculpa, né, com essa fala assim tão forte, né? Seus alunos podem ficar apavorados. E aquela pessoa que fala muito baixo também, aquilo que eu falei, ela traz aqui, ela dá aula para o umbigo. Ela está aqui, então parece até um sofrimento, uma coisa negativa. Parece que a pessoa não confia nela mesma. Ela fala assim, eu estou dando aula. Parece que ela está pedindo desculpa, estou dando aula, desculpa. Sabe? Então, não, você tem que, ganhar aqui a sua turma. Certo? Bora. Então, como que vocês acham que deve posso te atrapalhar de novo? Só voltando ali no slide anterior, esse ponto da timidez ali que você falou é um ponto que é muito comum aqui na gente vê, né, nas práticas de ensino, nas disciplinas de estágio supervisionado. E eu tenho puxado muito dos estudantes, né? A Vitória, que está aqui acompanhando no bastidor com a gente, ela é monitora da disciplina de prática de ensino 3. Até, Vitória, posso te adicionar aqui na transmissão rapidamente, porque eu acho que é um desafio que a gente tem passado
com os alunos, né? E a gente mesmo, né? A gente ir lá para frente, da gente gesticular, da gente falar, solta a voz, né? Como diz a música, solta a voz. Eu não vou cantar aqui ao vivo, senão a live vai ser derrubada, né? As pessoas vão, coitadas, né? Então não vou nem fazer isso. Mas acho que a Vitória tem observado muito isso no exercício dela como docente, né, no exercício da monitoria, o quanto às vezes, desafiador a gente puxar dos alunos esse desafio de lá para frente projetar a voz, né? A timidez é um ponto que está aqui no teu último desenho, a voz baixa, fraca, associada a essa autoimagem negativa. Acho que se a Vitória pudesse comentar um pouquinho para a gente, seria importante a partir do que ela observa mesmo. Sim, e falando como, apesar de ser monitora, né, da turma, falando como aluna também, acho que durante a fala da Naí eu estava percebendo algumas coisas que a gente também acabou discutindo na aula passada com a professora Marcela, é que quando eu estou nervosa também, junta a timidez e a minha fala começa a ficar muito acelerada. Então, quando você falou sobre a questão da respiração, para manter a voz ali num padrão, né, e manter ela mais estável, eu comecei a lembrar disso também, porque eu acabo me acelerando, aí vou perdendo a minha linha do raciocínio, aí tem que voltar, desacelerar, e é um processo que a gente vai adquirindo, né, nesse momento, principalmente nesse momento inicial da docência, né, experimentando através das práticas, como que a gente vai sair à frente da turma. Então, na monitoria eu percebo que é difícil, às vezes, os alunos falarem, né? A gente consegue identificar que tem uns que não são tão tímidos assim, então falam melhor, conseguem chegar num ponto em que o nervosismo ele é deixado de lado e conseguem manter essa linha de raciocínio. Então, são desafios, né? Acho que na nossa turma, cada um tem ali uma personalidade diferente e a gente vai observando como isso também implica na nossa voz, né? Na maneira que a gente se comunica. É isso. Então, assim, foi aquilo que eu tinha te falado. É um traço de personalidade. Eu sou uma pessoa extrovertida, foi aquilo que eu falei, eu sou muito. Né? Então, assim, a questão que você falou que a sua voz a sua fala fica acelerada, né? É normal. Isso pode ser uma ansiedade também. Tipo, eu tô com vergonha de estar aqui, eu tenho que falar logo rápido, quero ficar livre logo disso. Sabe? Pode ser isso também, você quer ficar livre logo daquele negócio, você quer acabar logo de falar e pá, para poder... E aí é nessa hora que você vai ter que reparar como é que tá o seu corpo. Eu acho que a Marcela falou aí do Corpo Fala. Você já leu esse livro? Você já passou para eles esse livro? Não? Tá, eu acho que é uma coisa bacana de você passar para eles lerem esse livro. O Corpo Fala. É uma capa branca, assim, tem algumas bolas coloridas, assim, alguns desenhos bem rupestres, eu diria. Mas é muito bacana, porque fala exatamente sobre isso. Sobre como você se comportar no primeiro encontro, cara. Como você se comportar em uma entrevista de emprego. Né? Então, é aquela pessoa, quando você vai fazer entrevista, você chega lá com a sua bolsa, bota a sua bolsa aqui no colo, então já está mostrando um jeito. Né? Tem algo também do olho. Se você está olhando para cá, você está pensando. Se você está olhando para cá, você está mentindo. A psicologia vai explicar melhor isso. Então, assim, são várias questões. Então, se você está conversando com alguém, você está com o braço assim, você está fechado aqui. Tipo, eu não quero conversar com você. Eu estou fechado aqui. Né? E aí você vai no encontro, o rapaz está assim, aquele peito de pombo, olha só, aquele autoconfiante. Então, tudo isso você lê nesse livro e é muito bacana. Sabe? E é aquilo que eu estava te falando também a respeito de, tipo assim, eu sou super acelerada, né? E aí, na hora que eu chego no CAC, digamos, eu passo meu crachá ali, os meus problemas ficaram lá fora. Ficou lá fora. É como uma personagem que você vai ter que encarnar ali. Então, ali dentro eu sou a fono. Eu fui para a sala de lanche, eu sou a colega da tia Lúcia Albaine. Sabe? Então, assim, só a gente explicando tem... para o público, tia Lúcia Albaine, que trabalha junto com a fonoaudióloga Nair. E aí, aquela coisa, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né?
a Lúcia Albani, que me apresentou a Marcela, que aí me trouxe até vocês aqui. Eu sempre... Mas, enfim, é de outras vidas isso, Marcela. Vou começar a estalar o dedinho aqui pela idade. Então, assim, a gente tem personas que a gente tem que encarar, sei lá. Então, assim, na hora que você está em aula como aluna, você é tímida. Na hora que você é a monitora, você é monitora. Né? Então, em sala de aula, você é tipo assim, você é o supra-sumo, gata. Eu lembro, eu fui aluna de colégio de freira. Eu sou da época. Eita, essa época. Veio até um cheiro de naftalina. Eu sou da época que quando a professora entrava em sala, a turma levantava. Sabe? Professor é a autoridade máxima na sala de aula. Hoje em dia, infelizmente, o professor é mandar tomar caju, né? É um absurdo. Então, assim, tem que respeitar. É a autoridade máxima na sala de aula. Processo também, a gente vai desenvolvendo isso. Então, participar de eventos, às vezes, se inscrever, né, em congressos, são experiências acadêmicas que vão também nos ajudando nesse desenvolvimento, tanto da voz, do corpo, da experiência, de tudo. Participar também, acho que a Nair, como uma boa musicista, né, uma pessoa que defende aí a linguagem musical também, trabalhar nas artes, com as artes, são experiências que nos ajudam também nesse exercício da voz, né? O canto, os ritmos. Eu agora estou fazendo aula de capoeira na Universidade Federal, lá de Roraima, daqui de Roraima, e a capoeira, por exemplo, você vai o tempo todo trabalhando com a ginga, com o corpo. Então, isso certamente também ajuda na hora de você se expressar. Isso não vem pronto, isso é desenvolvido ao longo do tempo. Então, acho que para a nossa turma que está acompanhando a tua fala, a gente sair daqui entendendo que isso deve estar no nosso horizonte, né, de reflexão, mas que ao longo da nossa profissão é que a gente vai desenvolvendo isso, né? A gente também não ter a angústia, meu Deus, eu sou tímida, será que eu não tenho sucesso como professora? Não, você vai desenvolver. E aí eu vou usar o exemplo da Vitória e das outras colegas que estão aqui presentes também, bem atuantes no chat, inclusive, que na hora que ela está, por exemplo, como monitora, como você falou, ela está como monitora e ela cumpre muito bem esse papel. E então a gente já é capaz de olhar para trás e ver assim, nossa, eu estou conseguindo avançar nisso, estou conseguindo me expressar. Em outros momentos a gente vai ficar mais tímida, em outros momentos a gente vai ser pega de surpresa. Eu acho que eu faço isso algumas vezes com eles, mas não é para constranger, é para puxar e dizer assim, olha, isso agora faz parte da sua profissão, vamos. Então eu estou aqui, estou junto e cada um vai criando a sua identidade profissional, né? Eu tenho plena consciência, coitado dos meus alunos lá, quando eu comecei a falar, até hoje eu sei que a minha voz é extremamente fina e que eu falo muito e falo bastante, gesticulo, e já tive alunos falando, professora, você fala muito com as mãos, e é isso, né? Mas a gente também está em exercício de construção e desconstrução o tempo todo. Só avançando mais um pouquinho, Nair, porque também, como eu falei, eu também falo bastante por conta do nosso horário. Você, não sei se tem algumas práticas, alguns exercícios para fazer conosco, para a gente poder... senão, são muitos assuntos aqui, a gente se Não, mas acho que tá indo bem, tá tranquilo. Você estava falando a respeito de música e capoeira, né? Capoeira é muito bacana porque trabalha o corpo todo, né? Trabalha ritmo, trabalha respiração, trabalha movimento, então trabalha tudo isso. A questão da música também, mesma coisa, trabalha ritmo, trabalha respiração, trabalha tempo, tem tudo isso também que influencia, né? Isso tudo ajuda também a gente pensar no nosso corpo, pensar na nossa respiração, né? Então, por exemplo, eu agora, para finalizar o meu curso, a minha especialização em voz, eu vou falar sobre a voz do instrumentista, de sopro, né? Que é uma coisa também que, assim, quando eu estava tocando meu saxofone, então, tipo, a gente tinha show programado para 1 hora de show. Daí a pouco ficava bacana, o ritmo estava bom, a galera estava acompanhando, a gente tocou 3 horas. Eu saí de lá rouca, né? Por quê? Então você tem que puxar bastante ar, você tem que economizar na sua liberação do ar, no sopro, né? Para que você consiga, né, tocar direito. Então você está comprimindo justamente a prega vocal, né? Aquela, né, assim, ali o laringe. Então você acaba fazendo uma hiperconstrição e etc e tal. Então é tudo que eu vou pesquisar agora para poder escrever aí. Mas é muito bacana também a questão
de pensar na sua respiração, no seu corpo, como o seu corpo está no espaço. A capoeira é muito legal para isso. Muito bacana. Bora lá! Então, como eu estava falando, como você acha que deve ser a voz do professor? Então, foi aquilo que eu falei, tem que ser uma voz atrativa, você tem que conseguir prender a atenção do seu interlocutor, você tem que prender a atenção da sua turma. Já a pessoa está com 30 adolescentes lá na aula, eles estão querendo falar na segunda-feira sobre como foi o final de semana. E você tem que competir com isso, sua aula tem que ser muito maravilhosa, gato. Você tem que ter um assunto muito interessante para que consiga vencer a fofoca do final de semana. Tem que ser uma voz potente, sim, para que você consiga se fazer inteligível para os seus alunos, principalmente aquela galera do fundão, que é a galera do fundão que fica batendo papo, né? Tem que ter qualidade nessa voz. Você tem que ter uma voz presente, uma voz colocada, uma voz inteligível. Tem que ser uma voz resistente, sim, foi como a gente falou, da carga horária, né? E como que é isso? A questão de deslocamento. Cara, tem que ser muito resistente também. Tem que ser uma voz flexível. É uma voz que, como você estava falando, porque a minha voz é extremamente aguda. Então, você tem que saber também que você não pode entrar nessa como a sua aluna, a Vitória, né? Que falou que a voz dela fica acelerada. Quando você vai acelerando, sua voz ela tende a ficar cada vez mais agudada, porque você está correndo com a sua fala e seu ar também está acabando, sabe? Então, você... peraí, vamos respirar. Tem que trazer para cá para a gente conseguir colocar a voz em um lugar que vai ficar confortável para você e para o seu interlocutor também, certo? A pena que meu GIF não tá indo, porque ele tá tão bonitinho assim, batendo o dedinho. Eu adoro. Tá vendo? Isso é uma outra coisa que eu sempre faço, que é para atrair meu público. Sempre encho isso aqui de GIF, que é para vocês. Mas claro, que tem a ver com o meu assunto, né? Então, qual é o grande foco? Puxa, minha arqueira não está indo, a Merida. Então, qual é o grande foco da fonoaudiologia aqui na voz do professor? Então, tem que adaptar a voz à demanda vocal desse professor. E ele também tem que ter qualidade de vida, certo? Então, a gente tem que saber colocar direito a respiração dele, tem que ver se ele está respirando direito, tem que ver se ele está respirando de uma forma correta, né? Se a respiração dele está sendo aquela respiração baixa, aquela respiração completa, como eu falei com a Marcela quando ela veio aqui, respira. Então, geralmente, todo mundo, eu falo, gente, saber respirar, todo mundo sabe, senão a gente já teria morrido, né? Só que aí é aquela coisa, então, agora eu vou mudar a sua vida. Você passou, sei lá, 30 anos respirando de uma forma, agora eu vou mudar a sua forma de respirar. Aí, Marcela, sempre eu andando com suas bolinhas assim, ó, para exemplificar justamente a questão do pulmão e a questão da respiração baixa, que é a respiração correta, né? A respiração do bebê. Quem está com um bebezinho em casa ou quem já teve filho, observa. Tá deitadinho lá, como que é a respiração do bebê? Vitória, você tem filho? Qual é a outra? Beatriz, você tem filho? Tem sobrinho? Tem algum bebê em casa? Responda, abra a câmera. Eu acho que na nossa turma não temos, acho. Ninguém tem nenhum sobrinho, vizinho com uma criança. Eu tenho sobrinho de 5 anos, mas já estão com 5 aninhos. A Beatriz aqui falou que não, a Vitória falou que não. Oh, meu Deus do céu, ninguém tem um bebê em casa, nem um irmãozinho. Não. Então, geralmente o bebezinho que tem aquela respiração corretíssima. Respiração daquela barriguinha assim, sobe e desce. Essa que é a respiração correta. Por quê? Então, o nosso pulmão, né, ele é a base dele que é maior, mais ainda aqui para o lado esquerdo, que nós temos um órgão totalmente bobo, que é o coração, ele está ocupando um pequeno espaço ali em cima do nosso pulmão. Então, aqui em cima é a parte menor do nosso pulmão e a parte maior está bem aqui para a barriga, né? E aí nós temos as costelas mesmo do nosso arcabouço do nosso esqueleto. E abaixo delas, aqui, a gente tem costelas de cartilagem. Por quê? Para o pulmão, na hora que ele expandir, quando você inspirar, elas possam abrir e fechar. Isso a gente trabalhou também aqui, né, Marcela? Então, eu sempre falo. Quando você for inspirar, você bota a sua mão direita aqui, assim, na sua cintura, do lado esquerdo. Porque se você fizer isso aqui, você já subiu o ombro. Então, já atrapalhou tudo. Então, eu quero que você bote sua mão direita na sua cintura, assim, do lado esquerdo, para você sentir as suas costelas abrindo e fechando na hora que você inspira. E aí, sempre que eu estou aqui com o pessoal aqui no paciente, geralmente no primeiro encontro, assim, a respeito, que eu vou ver a respiração, como é que tá, inspira. Expira. Aí a pessoa encolhe a barriga para expirar.
Não, para inspirar, a pessoa encolhe a barriga e sobe aqui em cima. Eu falo, não, gente. Aí eu falo, pode parar, tá errado. Aí a Marcela abriu um olhão assim, meu Deus, eu tô respirando errado. Então, eu sempre gosto de desenhar, então eu tenho sempre essas bolinhas de festa aqui, para exemplificar a forma do pulmão, né? Então, aqui em cima ele é menorzinho, aqui para baixo ele é maior. Então, quando você inspira, quando você bota o ar para dentro do seu pulmão, o que vai acontecer com a nossa bolinha? Então, a parte maior do pulmão ficou cheia. Quando você expira, ele diminui, ok? Então, aqui embaixo a gente vai ter a parte maior do nosso pulmão. Então, como que você, quando inspira, como é que você vai encher aqui em cima mais do que aqui embaixo? Não. Quando você inspira, você tem que manter seu peito aqui, você vai abrir a barriga mesmo. Então, você... Viu? Aqui não mexeu. É diferente de você fazer... Aqui você pega pouco ar, então você tem que inflar a parte de baixo, a base do seu pulmão. Marcelo, o que você fez? Que eu tô me vendo inteira na tela. Meu slide sumiu. Marcela, cadê minha apresentação? Não, que eu coloquei você... Deixa eu só ajeitar aqui, pronto. Ok. Eu consigo passar o slide? Ok. Era para a gente poder ter um pouquinho mais de destaque no teu exercício ali da respiração. Eu vou ter que levantar mesmo, pronto. Uma oficina dessa seria melhor presencial, mas a gente vai adaptando. Com certeza, eu adoro, mas a gente consegue. Olha só, eu sou gordinha, hein? Então, vamos lá. Na hora que você inspira, deixa eu puxar aqui, ó. Aí você solta. É isso, ó. Que aí você vai estar usando a maior parte do seu pulmão, certo? E aí, geralmente, o que eu faço para instalar no meu paciente a respiração correta? Eu peço que ele faça o seguinte: deite, pegue um livro grande, a Bíblia, Harry Potter, 50 Tons de Cinza, eu brinco ainda assim com vocês, e coloque ele em cima do seu umbigo, que é para que você consiga ver a sua respiração acontecendo, porque você vai estar deitado, vai colocar seu livro em cima do umbigo, então na hora que você inspirar, o livro vai subir, na hora que você soltar o ar, o livro vai descer. Então, assim, você vai ter uma consciência do movimento, como é que vai ser, assim eu consigo instalar em você a correta respiração, e depois é só a gente automatizar, certo? Marcela, alguma pergunta? Alguma crítica? Não, acho que foram mais comentários mesmo. O pessoal está interagindo bastante contigo aqui, né? Chocados porque respiramos errado. Estamos juntos aí, porque eu também descobri que eu respirava errado. Demorei alguns anos para perceber isso, mas sempre é tempo de aprender e da gente ir entendendo o funcionamento do nosso corpo, do nosso organismo, para se melhorar, né? Como pessoa, como profissional, porque eu acho que não são identidades separadas, né? Nós somos uma coisa só com essa... nos manifestamos em locais diferentes. Então, a gente só resgatando um pouquinho, Nair, do que você tinha falado ali, a gente tocou da timidez, do nervosismo. A Beatriz tinha colocado que, fato, né, que o nervosismo sempre tomba a gente e que, no meu caso, eu aumento meu tom de voz ainda mais. Então, a gente vai percebendo esses traços da personalidade, mas entendendo que isso a gente não pode essencializar como se a gente fosse assim desde sempre para sempre, né? A música eu nasci assim, eu nasci assim, eu cresci assim. Não, a gente está sempre no processo de mudança. Tá? Desenvolvendo, com certeza. Outro comentário também, a gente falando da gente aqui, que a água é geladinha, nesse calor aqui de Roraima, é um ponto fraco, mas que a Vitória vai aderir à dica. Assim, particularmente, eu nem consigo beber água assim muito gelada, porque eu sinto dor de garganta, sou muito sensível a friagem, por exemplo, se eu pego vento. Quando eu morei no sul, na cidade de Curitiba, eu sofria bastante com isso, porque é muita friagem, então isso afetava completamente a minha voz. E aí, Nair, também uma pergunta / opinião, né? Já que você falou um pouquinho de alimentação, mito ou verdade, aquela questão da maçã, né? Se a maçã ela ajuda na voz. Mito ou verdade, o gengibre, que é um anti-inflamatório natural, acho que eu queria te ouvir de curiosidade também um pouquinho em relação a esses pontos que a gente vê aí, mas isso tem pertinência, não tem? Ok. Vamos por parte, como diria Jack. Então,
Respondendo a Vitória, que falou da água geladinha no calor de Roraima. É Roraima ou Roraima? Desculpa, eu quero falar certo. Roraima. Se falar Roraima, Okay. o pessoal briga com a gente. Roraima, eu já Roraima. aprendi. Aula 1 que que nem a história Rio-São Paulo, né? É que nem Rio-São Paulo, biscoito ou bolacha. Eu falo, o produto é meu, se você quiser chamar de pão, eu vou chamar, querida, tá? Então, vamos lá. Vitória, água geladinha. Então, eu estava falando ali no seu horário de trabalho. Enquanto você estiver usando sua voz profissionalmente, dê preferência para água, como eu falei, do H2O24, né? Água fresca. E aí você, então, no seu horário que você estiver usando sua voz profissionalmente, procura usá-la, ou você mistura para poder temperar a água, tá? Ou você dê preferência para ela em temperatura ambiente, né? Claro, você vai para o bar, me vê um chopp quente, porque a minha fono falou que eu não posso tomar gelado. Não, né? Você vai me xingar até a minha quinta geração. Beatriz falou sobre a fala rápida, ela fica com nervosismo, ela vai correndo, não sei o quê. Ok, 2 aliados que você vai ter. Água. E eu vou falar daqui a pouco a respeito da articulação. Então, a gente tem que ver também como que está a sua articulação. Né? Se você tem aquela fala mais travada, se você fala mais articulado, então tudo isso vai te ajudar também. Vou voltar nisso aí. Mito ou verdade? Maçã é adstringente, querida, ela é cheia de aguinha, maravilhosa. Ela é maravilhosa. E tem aquele negócio, né? Professora, eu trouxe uma maçã para você. Ótimo, isso é incrível. Acho que foi uma fonoaudióloga que criou isso. Professora, eu trouxe uma maçã. Então, assim, traz uma garrafa de água e uma maçã, porque ajuda em tudo. Maçã é bacana, porque na hora que você morde, você já vai estar limpando seus dentes também. E ela é adstringente, ela tem bastante água, é bom, mas você vai se encher de maçã por causa disso. É só... Não é mito e nem é verdade, fica em cima do muro. Você, Marcela, teve agora uma fala, porque eu nasci assim, eu cresci assim. Não, eu acho horrível que eu falei, eu sou assim e quem gosta de mim é assim, me dane-se. Não, eu acho que é super saudável você mudar de opinião. Super saudável, né? As eleições estão aí por conta disso. Dá para provar que você pode mudar de opinião. Né? Então, assim, sem dúvida, eu acho que é super saudável. Se você tem aquela sua opinião forçada dentro daquela caixinha e alguém tem algum argumento bacana que faça você pensar fora da caixa, por que não? Eu acho horrível isso. Porque eu sou assim, você vai ter que me aturar assim. Não, não seja tão cabeça dura. Pense fora da caixa. Vote em mim. Então, vamos lá. Aquecimento vocal. Eu sempre mal comparo, então, tipo, qualquer atleta, seja de campo, seja de quadra, quando ele vai entrar no seu jogo, enfim, ele não vai aquecer a sua musculatura, ele não aquece braço, se ele for de arco e flecha, eu como boa sagitariana arqueira, se ele é do vôlei, ele vai ter que aquecer seus braços, suas pernas também, tudo isso. Eu, como musicista, né, ritmista, você tem que aquecer seus braços também para você ficar tocando 1h30 de samba. Então, a gente tem que aquecer a nossa musculatura. E voz, gatos, é musculatura. Você está trabalhando com prego vocal, é músculo. Então, você tem que se aquecer também, com certeza. E aí, digamos, você mora a 30 quilômetros do seu trabalho. Você, para chegar no seu trabalho, você tem que pegar um ônibus, uma van, um trem, um jegue, um Uber, um barco. Meu Deus, você vai chegar como no seu trabalho? Super estressado, porque o trem estava lotado, ou então aqui no Rio o trem pifou, é estranho quando o trem funciona, na verdade. Então você vê naquele trem abarrotado, você vem assim, apertado, todo tenso aqui, e aí quando você chega, você já está tenso aqui, a tensão fica no teu ombro, justamente onde está sua prega vocal instalada, sua voz vai estar como? Lembra aquele quadro lá da psicodinâmica vocal? Você vai chegar assim, bom dia, turma! Pau da vida! Porque eu não posso falar palavrão aqui. Então, você vai chegar como para você dar a sua aula? Lembra aquilo que eu falei? Eu posso estar mal. Passei o meu crachá e aqui eu sou a professora, aqui eu sou a fonoaudióloga. Meu problema ficou lá fora. Então, você vai chegar, você vai se organizar. Você vai, sei lá, para o banheiro. Claro, se você conseguir chegar 5 minutos antes de você entrar em sala de aula, por favor, se aqueça. Vá para o banheiro, tem um espelho lá. Vou passar agora aqui um aquecimento que a Marcela sabe como é que faz. Então, assim, se aqueça. Aqueça a sua musculatura, porque no final do dia, se você tiver aquela rotina toda atribulada, você já chegou tenso.
E aí você vai entrar naquele ritmo todo com aquela voz tensa, no final do dia você está arrebentado. Né? Então, corresponde à realização de uma série de exercícios respiratórios e vocais, que é para você preparar toda aquela sua musculatura, né? Com a finalidade de aquecer a musculatura das pregas vocais, né? Antes de uma atividade intensa, evitando uma sobrecarga, que é o final do dia, e o uso inadequado ou a fadiga vocal. Então, não está funcionando meu GIF. Alguns alunos meus aqui já me pegaram em flagra lá, chegando na minha sala, estou eu lá fazendo os exercícios, sempre com uma musiquinha ambiente de meditação, que é para dar uma acalmada na cabeça e eu conseguir me concentrar integralmente ali no... Equilibrando a atenção emocional também. Acho que a aula é um momento único, a gente nunca repete uma aula. Claro que a gente vai repetir alguns textos de acordo com o passar dos anos, a gente repete algumas dinâmicas, mas uma aula ela é sempre um momento único que a gente tem contato com aquelas pessoas naquele momento. Então, acho que a gente tem que mergulhar nisso. E aí, isso entra o exercício para mim, tá? Que faz sentido para mim. Da música meditativa, da respiração e do aquecimento para que eu possa trabalhar com esse instrumento da melhor forma, né? Mas isso é muito individual e pessoal, cada um vai desenvolvendo as suas metodologias de trabalho. É isso aí. Então, vamos lá. Esse aqui é o aquecimento que eu passei para a Marcela. Então, vocês, alunos da Marcela, vão ter essa aula aí presencial. E aí, quem quiser pode me chamar. No final, tem todos os meus contatos, a gente pode bater um papo depois. Então, vamos lá. O aquecimento que eu sempre faço. Então, como eu falei agora, né? Para você chegar no seu trabalho, você pegou um ônibus, uma van, um trem, um jegue, um Uber, um barco, e chegou no seu trabalho estressadíssimo. Você estava no ônibus segurando aqui naquele ferro, então você está com o seu ombro tenso, tudo isso. Então, quando você chega, ufa, cheguei na minha sala de aula, agora eu tenho que me preparar, vou me concentrar, vou chegar num ritmo bacana para que você consiga ter um bom dia de trabalho. Então, a primeira coisa que eu sempre faço é espreguiça. Eu amo espreguiçar. Eu tenho uma inveja do meu cachorro. Nossa, meus cachorros. Já viu um cachorro espreguiçando, gente? Maravilhoso. Ele estica lá na frente, assim, a bundinha vai lá no alto. Daqui a pouco ele faz o contrário. A língua chega, dobra. Eu falo, minha língua nunca vai dobrar assim. Que inveja do meu cachorro. Então, beleza. Espreguiçou, pá. Por quê? Você vai tirar justamente... A Marcela. Você vai tirar a tensão justamente daqui, ó. Do ombro e pescoço. E aí, rotação de cabeça e ombros. Então, uma coisa que eu sempre, quando eu tenho paciente meu que está aqui no Rio, que quer fazer, por conta de Covid, quer fazer online, eu falo assim, eu preciso de um presencial por mês. Ou pelo menos o primeiro, né, Marcela? Porque eu tenho que mostrar esses exercícios aqui da forma correta. Eu posso fazer aqui, e aí você vai estar fazendo de uma forma totalmente diferente. E aí, ao invés de você aquecer a sua musculatura, você já vai sobrecarregar, porque você já vai estar trabalhando com a sua prega vocal, tá? Então, antes da gente fazer a questão da rotação de cabeça, eu quero que vocês coloquem a cabeça para trás, assim. Né? Então, você vai sentir que isso aqui vai estar um pouco mais tenso, ou vai dar uma esticada na pele, certo? Na sua musculatura. Aí eu falo, abre a boca um pouquinho só. Você tá assim, aqui, ó. E aí você já sente, como a Marcela está exemplificando muito bem aí, você já sente que essa parte aqui já não fica tão tensa como quando você está com a sua boca fechada, ok? Então, na hora que a gente vai fazer a rotação de cabeça, assim, cada item aí, eu geralmente peço 3 repetições, tá? Não fica nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, a gente faz 3 repetições. Então, vai espreguiçar uma vez só, não precisa ficar 1, 2, 3. Não precisa. Espreguiçou uma vez, já tá bom. Rotação de cabeça, você vai começar como? Você vai colar seu queixo no peito e vai girar 3 vezes para um lado, depois 3 vezes para o outro, certo? Não vou fazer os 3 aqui até por conta do tempo, tá? Mas aí vocês já vão entender como é que é o movimento. O ombro, então, você vai jogar ele para cima, para trás, 3 vezes para trás, depois 3 vezes o ombro para frente. Eu tô sentada, eu tô com o meu braço assim, mas se você fizer em pé, o braço tá esticado, tá? Para trás, depois 3 vezes para frente. O robozinho que eu chamo aí, você vai subir seu ombro aqui. Não quero que você faça isso, não quero que você baixe a cabeça. Não, você vai subir o ombro e aí você vai, soltar. Subiu aqui de novo, aí dá você os alunos para fazer, né? Não é só para a gente ficar assistindo, não, pessoal. Vamos tentar aí, cada um na sua casa, exercitar, que isso é ótimo, é aprendizado também corporal. Aí você já sente relaxar justamente aqui o ombro, né? E aí, o som nasal, que é o famoso humming. Não sei quem faz yoga ou yoga. É a mesma dúvida do Roraima, né?
Então, uns falam yoga. Quem faz yoga, né? Que é o on. Mas aqui a gente vai fazer um humming. Ele é um som nasal. Então, por que eu sempre peço que o paciente venha aqui para eu explicar como é que é esse som nasal? Porque tem muita gente que já faz o som usando a prega vocal, tá errado. Então, é isso que eu falo. Se você está aquecendo a sua estrutura, você não pode usar logo a estrutura. Então, se ele é um som nasal, o som não vai estar sendo produzido pela sua prega vocal. Arrasou, Vitória. Então, o que acontece? Eu, às vezes, assim, quando as pessoas estão com alguma dificuldade para fazer o som, eu peço que comece com a boca um pouco aberta. Por quê? Porque você vai forçar a ter um som nasal. Então, você já vai começar... Para você saber se ele está sendo feito corretamente, então, assim, na hora que você está com a boca aberta e fechada, o som não muda. Agora, se você está fazendo ele muda quando você abre a boca, tá errado. Aí, no caso, você está usando sua prega vocal. Uma outra forma de você descobrir se seu som está sendo executado de uma forma correta, quando você estiver fazendo o som nasal, você vai tapar o nariz. Se na hora que você tapar seu nariz, você sentir meio que um desconfortozinho no seu ouvido, é porque ele estava correto. Se você tampar seu nariz e continuar fazendo, seu som estava errado. Você estava usando já a sua prega vocal, tá? Massagem facial, nós chamamos também de humming mastigado. Então, você vai continuar fazendo humming. Ou então... que você já vai estar trabalhando musculatura também, certo? Rotação de língua no vestíbulo e bochechas. Então, a gente vai começar aqui. 3 vezes para um lado, depois 3 vezes para o outro. Certo? E aí, bochechas. Então, Então, sempre 3 repetições de cada movimento, certo? E aí você já sente que aqui já começa a dar uma formigadinha, aqui na bochecha também. Por quê? Você está trabalhando com músculo, você está acordando os músculos. Ok? Arrasou, Gabriela! Vibração de lábios e língua. Isso muita gente não consegue fazer um, mas consegue fazer o outro. Beleza. E aí, de novo, aquela questão. Tem que prestar atenção se você está fazendo o movimento de forma correta. Então, vibração de lábio. Vibração de língua. Tem pessoas que, infelizmente, não conseguem fazer a vibração de língua. E aí a gente opta pelo de lábio. Se você consegue fazer os dois, perfeito, é a quimera. E aí, vamos ver a questão também do movimento, se ele está correto ou não. Geralmente, quando você vai fazer esse exercício, você faz um brrr ou drrr. Você coloca um som ou um som u. Tá errado, porque você já está usando sua prega vocal também. Volto para aquela questão do humming. Então, assim, se você está querendo acordar a estrutura, se você está querendo aquecer a estrutura, se você fizer um som, você já vai estar usando sua prega vocal. Não é isso. Eu quero que você faça a vibração de estrutura. Então, você vai fazer sua mão assim ao contrário, né? Assim, vai fazer assim. Então, você vai botar aqui e vai sentir. Tá vibrando forte? Tá errado. Então, vai ter algum tipo de vibração, só que pouca. Por quê? Você está vibrando a estrutura. Então, você... Ou então, não vai ser... Não, eu quero... Até auditivamente fica diferente. Carla! Temos uma pergunta para você, Nair. A Carla está perguntando... Essa aí sabe das coisas, ela é fonoaudióloga. Pode fazer com a língua no meio dos lábios? Carla, nem eu consigo fazer isso. Mas, olha, eu faço os dois. Faço com a língua e depois com o lábio. Agora, com a língua no meio dos lábios, eu confesso para você que eu não sei, colega. Eu acho que fica um som diferente. Eu acho que não, Carlinha. Tem que ser ou a língua ou o lábio mesmo. Muitas vezes tem gente que não consegue fazer esse aqui do lábio. Né? Eu peço que você faça assim, meio que chega um pouquinho aqui, para você conseguir fazer essa vibração. O pessoal também que não consegue fazer a vibração de língua. Então eu peço que vocês façam o movimento, tipo, tá, dá.
tadá, 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 e você vai aumentando sua velocidade. Tadá, 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 tadá. Por quê? Vai bater no ponto articulatório correto. Ô, Beatriz, obrigada, Flor. Você vai bater a ponta de língua no ponto articulatório correto do fonema, tá? E você vai fazendo rápido que você vai tadá, 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 você vai conseguir fazer. Uma outra forma de você, não estou conseguindo fazer com tadá, beleza. Então, o que acontece? Aqui, ó, atrás dos dentes incisivos, a gente tem tipo uma ruguinha, né? Aqui. E aí você vai conseguir colocar a ponta da sua língua ali. Aqui. E aí você vai fechar a boca, vai fechar seus dentes, e você vai soltar um ar com muita força. Recomendo que faça isso de frente para o espelho na pia, porque ou então no chuveiro, porque você vai soltar um monte de perdigoto, tá? Então, assim, a sua boca vai estar fechada, a sua língua vai estar batendo ali, vai ter que estar tudo fechado. E aí você vai ter que soprar por ali. Que na hora que você soprar com muita força, a sua língua vai ter que vibrar de alguma forma. Então, isso são meios que você vai ter para você conseguir fazer o movimento de vibração de língua. Certo? Bora lá. Vibração de lábio do língua. Ok. Aí veio para tracrá. Por que eu boto esse aí? Vamos lá. Por que eu boto isso aí? Porque o A é o nosso fonema maior, né? Então a gente vai abrir bastante articulação, ok? E você vai fazer pra, tra, crá, pra, tra, crá. Você vai articular mesmo. A gente chama de sobrearticulação. Pra, tra, crá. E você pode usar as suas outras vogais também. Pré, tré, cré, pri, tri, cri, ró, tró, cró, pru, tru, cru. E aí você vai fazendo vários tipos de articulação, de sobrearticulação. Eu gosto bastante de fazer isso, que é justamente para a gente trabalhar essa musculatura aqui, certo? Tem algumas fonoaudiólogas, ou até professores de música, ou etc., ou coaches, enfim, que falam para você pegar um lápis e botar aqui, ou uma caneta, para você abrir a articulação. Beleza. Eu até concordo que você vai estar articulando mais, mas eu não gosto de ele estar muito preso aqui, às vezes escorre alguma coisa para cá. Se você não tiver com esse artifício para você usar aqui, o que eu costumo usar é só você fechar os lábios e fazer uma leitura de texto só com os lábios mesmo. Você vai fechar os dentes. Ó, não quero que trave aqui, não quero tensão. Não, você só vai botar aqui, você só vai fechar os dentes e você vai fazer uma leitura usando só os lábios mesmo, porque isso vai te obrigar a fazer uma sobrearticulação. E aí eu volto para aquela pergunta da Beatriz, que ela falou que ela fala muito rápido, ela é ansiosa, não é isso? Não, desculpa, é nervosa. Deu algum nervosismo que ela vai falando rápido. Beatriz, a melhor coisa para você treinar agora, então, é a questão da sobrearticulação, tá? Por quê? Na hora que você está falando aqui assim, você não articula muitas palavras, sabe aquelas pessoas que são tímidas, que não articulam muito, tem uma fala monótona, já volta para aquela psicodinâmica vocal. Uma fala monótona, isso é muito ruim. Então você não consegue compreender muito bem. Na hora que você abre a sua articulação, você já vai gastar um pouco mais de tempo para você abrir e fechar a boca. Então isso já vai te dar um ritmo diferente. Certo? Só aí você já vai perder um pouco mais de tempo, então a sua fala não vai ficar tão rápida, não vai ser tão taquilalia, não vai ser aquela pessoa que, né, que fala muito rápido. Então isso aí também pode ser que te ajude. Tá? Tem algumas fonos que usam rolha, bota a rolha aqui assim, e você vai fazendo aquela leitura também. Tudo isso vai abrir tudo isso vai trabalhar melhor essa musculatura. Tá? Eu acho que esses 3 exemplos, ou você pode fazer aquela leitura assim, note de novo. Pode, de novo, colocar para mim, por favor, aquela. Agora que eu estou grande aqui, eu estou enorme. Não, a minha imagem, Marcela, por favor. Só para poder mostrar uma coisa melhor aqui. Vamos lá, isso, obrigada. Então, olha só. Eu quero só que você faça isso aqui. Você só vai fechar os dentes confortavelmente para você usar só essa musculatura. É diferente disso aqui, tá vendo? Não quero tensão. Não é tensão que eu quero. Então, isso aqui, tá vendo? Isso aqui você vai só fechar os dentes de forma confortável para você abrir só a sua musculatura mesmo. Obrigada, Marcela. Show! Tá? Então é isso. Você pode fazer leitura usando a sobrearticulação com os dentes cerrados ou a sobrearticulação com o lápis ou mesmo a caneta, porque você vai trabalhar a mesma musculatura. Ou usando a rolha. Você vai botar a rolha aqui entre os dentes e você vai também trabalhar
essa forma de sobrearticulação. E ou então a outra também, que é articular as vogais A, O e U, que você vai fazer o A grande, O pequeno e U. Então é só para a gente poder trabalhar realmente a movimentação da musculatura de face. Ok? E aí pronto, você já está sem aquela tensão no ombro, já tirou aquela tensão do pescoço, mas sempre isso de uma forma relaxada. A Marcela falou que coloca uma musiquinha, tá perfeito. É só não colocar um rock pauleira, porque você vai ficar uhul. Então não, você vai botar mais tensão. Meu cabelo falou. E aí eu quero, pode ser uma música que te relaxe, mas você tem que fazer aquele exercício. Meu, é o seu tempo. É o seu momento com você. Você vai prestar atenção em você. Você vai prestar atenção no movimento que você está fazendo. Então, meu, se curte. Você vai fazer aquele movimento assim, não é aquela coisa vou puxar aqui, tá. Não, se curte. Porque se você for fazer aquela coisa muito rápida, você vai entrar numa sobrecarga, e não é isso que a gente quer. A gente quer tirar a atenção, não botar mais atenção. Certo? E aí, vem aqui pro... Então, vamos lá. Estou puxando aqui a minha sardinha pro meu Conselho Federal. Desculpa, meu Conselho Regional. Rio de Janeiro é Crefono 1. E aí, de Roraima é Crefono 9. Tá? Então, a gente tem várias campanhas durante o ano. Né? A gente tem a campanha de voz, tem a campanha de audição, aleitamento, autismo. A gente tem várias campanhas. Eu até estava dando uma olhada aí, mas são sites diferentes. E espero que tenha sido bacana aí, pelo menos a questão do aquecimento. Marcela, você vai conseguir fazer isso melhor aí com seus alunos. Acho que vai ser bacana você verificar essa questão do toque também, se eles estão fazendo o exercício de forma correta, tá? Eu acho que isso vai ser bem proveitoso também. Então, aí, essa foi a campanha de 2019 do Crefono 1, do Rio de Janeiro. E aí, graças a Deus, a gente tem bastante artista engajado também. A Roberta Miranda também já fez parte de alguma campanha nossa. A Ivete Sangalo está sempre muito engajada também. Ela tem a fonoaudióloga dela também, a Janaína Pimenta, que é maravilhosa. Então, isso é muito importante também, quando os artistas reconhecem essa necessidade, né? Porque, infelizmente, o artista tem toda aquela mídia por trás. Tem muito professor também que tem fono. Marcela. E aí os artistas, como tem uma mídia toda por trás, eles são muito mais divulgados, né? Eu botei o Lázaro, que eu sou apaixonada por esse cara, ele é muito bom ator. Nair, a Vitória fez um comentário aqui, eu nunca tinha ouvido falar também que existe um dia de conscientização sobre os cuidados com a voz. Temos sim, com certeza. A gente tem cada mês, assim, a gente tem alguma campanha diferente. Bem, eu posso falar pelo Crefono 1, tá? Eu não sei como é que é o Crefono 9. Eu até estava dando uma olhada no site deles para ver se tinha também essas campanhas, né? Mas tá aí o endereço direitinho. Lá no site do Crefono 1, que eu posso falar com vocês, a gente tem várias campanhas, né? Aleitamento e tal. Até por conta de pandemia, a gente parou em 2019, assim. Pelo menos lá que eu tenha visto, né? Pelo menos no site atualizado só tem esses. Até 2019. Então, a gente tem aleitamento. Carla! Carla, aí em Minas, qual é o seu Crefono? Qual é o número? Eu sei que São Paulo é 2. Então, assim, a gente tem o dia também de atenção ao ruído. Então, geralmente, a gente para 1 minuto naquele horário, assim, para poder fazer 1 minuto de silêncio, para poder lembrar de tomar conta da nossa audição, prestar atenção na questão do ruído. E é aquela coisa que eu falei, a fonoaudiologia são várias áreas, voz, fala, audição, linguagem. Eu sou muito suspeita para falar sobre isso, porque eu sou muito apaixonada pela minha profissão. Carlinha, qual é o seu Crefono aí? Ela respondeu aqui, que é o 6. 6, arrasou. É isso. A gente tem uma pergunta também, Nair, que a Beatriz fez, que, Nair, como controlar o tom de voz? Tem algum exercício para isso? Cara, o tom de voz é aquilo que eu estava te falando também, tem muito a ver com a sua personalidade. Né? Você tem que ver também como é que vai estar a sua emoção no momento que você for, sei lá, pedir aumento para o seu chefe, na hora que você for fazer entrevista de emprego. Então, tudo isso é aquela coisa, são personas que você também vai encaixando no lugar que você estiver. Né? Acho que isso também ajuda, porque assim, o timbre não muda, é um só. Né? Mas o tom de voz você pode mudar com certeza. Por exemplo, eu acordo de manhã totalmente grave.
Bom dia. Minha mãe fala aí. Bom dia, Ana Carolina. E aí, conforme você vai passando o dia, você vai aquecendo a sua voz vai mesmo aquecendo durante o dia que você está usando a sua voz, né? Então também aquela coisa que você levanta da cadeira, não sei vocês, né? Mas eu sou com quase 40 anos, eu levanto, doeu meu joelho, doeu meu quadril. E como vai andando, ele vai aquecendo, aí você vai para o seu normal. A voz é a mesma coisa, é a musculatura. Você estava relaxado durante algum tempo de sono, quando você acorda, você tem que acordar os seus músculos também. O tom de voz é mais ou menos isso também. Então você tem que ver. Acho que foi ela, né, que falou que fica nervosa e fica mais agudizada, não é isso? Fica mais rápida. Então, aí você vai ter que ver a questão da sua respiração, você vai ter que controlar a sua velocidade de fala. Tudo isso vai alterar seu tom de voz também. A gente tem mais. A gente teria mais 5 minutinhos, né, para algumas perguntas dos alunos, mas assim, não se preocupem, os alunos também não se preocupem se a gente não conseguir responder tudo aqui. A ideia da live era instigar isso, e eu vou deixar os contatos também da Naira aqui já, para quem precisar, mas só em função também que eu tenho uma outra atividade daqui a pouco, então se a gente pudesse, nesses 5 minutinhos finais... Com certeza. Utilizar então, a sua amiga Lúcia, acabou de passar aqui atrás na câmera. E linda, a gente tem saudade, prima. A gente tem umas perguntas aqui, Nair, bem rapidinho, se puder, mas se não conseguir responder também no momento, não tem problema, a gente depois continua essa conversa no e-mail ou em outros mecanismos, tá? Tá tranquilo. Então, olha só. Pode falar. A Laura Gabriela está perguntando, para além das patologias apresentadas que afetam as cordas vocais do professor, existe uma mais grave? Você considera alguma mais grave? É aquela questão, né? Então, assim, a prevenção é sempre a melhor saída. Geralmente vocês apresentam pólipo, né? Que é o famoso calo na prega vocal. Então, vocês têm que ter... Aí porque fala pólipo, ai, meu Deus do céu! Então, assim, tem vários... tem fendas também, que geralmente aparecem. Geralmente o pessoal de concurso, né? Vai fazer lá... passa no concurso, aí quando vai se apresentar com aquele bando lá de documentação, geralmente pedem a videolaringoscopia e tal. Aí chega lá, fenda em terço posterior. E aí, aquela coisa, é normal que pessoas do gênero feminino tenham uma fenda em terço posterior, até por conta do nosso timbre vocal, né? Só que, quando chega lá, eles caem em exigência. Por quê? Quem é profissional da voz não pode ter esse tipo de fenda, né? E aí, você tem que fazer a fonoterapia, que é justamente para a gente conseguir fechar a fenda e tal. A questão do mau uso da voz, você pode ter o tal do calo na prega vocal, e isso com terapia você consegue cessar, você consegue regredir, tá? Também. Não, claro, no caso mais grave, aí você vai ter que fazer cirurgia, mas você pode sempre optar por primeiro fazer uma fonoterapia para você conseguir regredir aquele calo. E aí vem aqueles mais graves, você pode ter edema de Reich, pode ter várias coisas, mas aí vem também junto com álcool, com fumo, tudo isso vai influenciar na sua saúde vocal. Tá? Só um adendo, as pessoas falam de cordas vocais, né? Prega mesmo, tá? Então, as pessoas às vezes pensam que tem umas cordinhas assim, tipo violão. Não, é prega. Então, tem tudo, assim, tipo, musculatura é como se você fizesse isso aqui. É isso aqui que você tem lá na sua prega vocal. Embaixo tem as falsas pregas. Então, prega vocal mesmo. Mas é aquela coisa, você seguindo sempre a questão de prevenção, fazendo algum tipo de terapia também. Eu sempre peço, sempre recomendo que vocês façam um exame de videolaringoscopia para dar uma olhada como é que está a sua saúde estrutural, tá? E sempre quando chega também alguém para poder fazer terapia comigo, eu sempre peço. Porque para eu poder ver qual o melhor tipo de exercício que eu posso fazer para poder ajudar aquela pessoa de uma forma efetiva. Alguém tinha uma pergunta aí? Sim, para a gente poder fechar, vou fechar aqui com a da Vitória, quais seriam os principais indícios de que estou com problemas vocais? Ressaltando a importância do acompanhamento com o profissional. Antes de passar para você, Nair, eu acho que, finalizando a live aqui, é muito importante que a gente faça a defesa, né, dessa área de atuação profissional. A gente realmente precisa ter, dentro das possibilidades de cada um, né, mas buscar profissionais sérios, atentos, que possam contribuir para a gente, porque é uma grande troca que
precisa, né? Acho que tanto a área da fonoaudiologia ser ainda mais valorizada no nosso país, como a gente, como profissionais da voz, reconhecermos aí, como a Vitória falou, a importância desse acompanhamento gradativo processual ao longo dos nossos anos de experiência. Ressaltando esse debate, né, dentro de um curso de formação de professores, uma universidade pública, e que a gente deseja que outras universidades também do Brasil possam trazer esse tipo de debate para as licenciaturas, possam conversar sobre isso com seus estudantes, possam chamar profissionais dessa área de conhecimento para partilhar os seus saberes. Então, uma chamada mesmo, né, de autocrítica, nós, professores de história e licenciandos em formação inicial, professores de formação continuada, possamos efetivamente nos preocupar com a prevenção e não só quando o problema já estiver instalado. Então, eu queria aproveitar esse gancho da pergunta da Vitória para fazer ressaltar mesmo isso. Beleza. Foi na hora certíssima, porque isso aí está justamente falando, né? Foi como eu tinha mostrado, que esse é o folder que eu baixei lá do site do Crefono 1, tá? Que foi a campanha de 2019, tinha o Lázaro Ramos como garoto propaganda. E aí você já vai estar justamente falando sobre sinais e sintomas de que a sua voz está com algum problema ou começando a ter alguma alteração. Tá? Então, isso aí vai estar disponível para a Marcela. Marcela, fique à vontade se você quiser passar esses slides para os seus alunos, tá? De boaça. Então, eu vou passar aqui. Por você ler isso com calma, tá, Beatriz? Porque tem bastante coisa ali, tá explicando. Então, ó, justamente aí, ó, parece que você tem uma bola de cristal. Então, ó, sintomas de problemas na voz. Então, rouquidão de 15 dias ou mais. Claro, eu fiquei gripado. Normal que você vai ficar tossindo um pouco, sua voz vai ficar um pouco rouca durante algum tempo. Mas, mais de 15 dias, opa, liga o alerta. Cansaço ou esforço para você falar, ardência na garganta, mudança no tom de voz ao longo do dia. Foi aquilo. Você sabe como é que é o seu tom de voz natural. Normal que de manhã você esteja um pouco mais grave. Daqui a pouco você vai esquentando. Agora, se durante o dia você daqui a pouco sua voz não se daqui a pouco você começa a ver que a sua voz está diferente, opa, liga o alerta de novo. Dificuldade para engolir, dor, alguma coisa assim, um pigarro, falhas ou perda na voz. Então você já tem que ligar os radares. Você sabe como é a sua voz. Então fica focada nessa. Qualquer alteração, opa, pelo amor de Deus. Então aqui, eu vi isso aqui, foi no site do Conselho Federal de Fonoaudiologia, tá? Tava falando saúde por um fio, eu achei lindo isso. Olha aí a maçã, o mito ou verdade, certo? E aí, para finalizar, eu achei linda essa frase da Madre Teresa de Calcutá. Então, eu faço o que você não pode e você faz o que eu não posso. Então, juntos podemos fazer grandes coisas. É como eu falo, a gente não é nada sozinho, nem corno. Então, a gente sempre tem que estar sempre um ajudando o outro, a gente tem sempre que crescer com o outro. Nunca ninguém é sozinho. Não, esse negócio de autossuficiente, não, ninguém é sozinho, ninguém faz nada sozinho, você não é nada, nem corno, tá bom? Um beijo gigante para vocês, tá aí o meu Instagram, tá bom? Meu e-mail também, e eu tô no site do Doutoralha, se vocês quiserem marcar horário comigo, é só me achar lá, certo? Então, Nair, a gente agradece em nome de toda a turma. Queria saber se eu posso adicionar a Vitória aqui à tela e a Beatriz também, e agradecer a elas que estão aqui no bastidor conosco, prontamente toparam, né, essa ideia da gente construir junto esse espaço com você, ajudaram na elaboração do card, na organização, na divulgação, junto do nosso centro acadêmico de história. Então, assim, eu queria agradecer às meninas, em especial, mas a toda a nossa turma de Estágio Supervisionado 2, a Universidade Federal de Roraima, que também nos possibilita, né, essa oportunidade de convidar pessoas, de certificar isso. Acho que é uma valorização de muitas maneiras. E, enfim, agradecer a todos que participaram aí no chat, muitos elogios para ti, agradecendo que você foi maravilhosa, desejando um beijo. A Carla colocou para o pessoal te procurar. Eu sou suspeita para falar, né? Acho que a Nair tem uma atuação não só na área de fonoaudiologia, mas também na parte de música, né? No humor, na alegria dela aí, que contagia realmente a gente. E é isso, gente. Possamos nos cuidar mutuamente, individualmente e mutuamente, e que na universidade a gente consiga levantar esse debate, vocês futuramente nas escolas de vocês também possam
levantar esse tipo de discussão na sala dos professores, nas reuniões pedagógicas, porque é uma mudança de mentalidade gradativa. Eu passo para a Bia, não sei se a Bia gostaria de se despedir também, para a Vitória, e a gente fecha, então, com você, tá bom, Nair? Bia? Foi só agradecendo mais uma vez, foi incrível essa troca que a Naí trouxe para a gente, muita coisa que a gente nunca tinha ouvido falar. Esses exercícios eu achei maravilhosos, né? Então, só agradecer por ela ter topado. Muito obrigada, viu, Naí? Imagina, foi um prazer, eu que agradeço. Com certeza, reforçando os agradecimentos mais uma vez, né? As discussões que a gente trouxe, que a Anaí trouxe aqui, com certeza vão agregar nessa nossa trajetória, né, como alunos e futuros professores, e que a gente possa fazer desse um debate mais, né, presente dentro do contexto da universidade. Sim. E no nosso futuro, né, como profissionais da educação. Então, muito obrigada, Naí. Imagina! Eu que agradeço, contem sempre comigo. A Carla falou assim, aí, né? Procure a Anaí. Quem for de Minas, procure a Carla. Carla Conká, Tolentina, ela é muito maravilhosa também. Olha lá! Não façam pela internet. Sim, por favor. A gente tem muita coisa bacana também, mas também tem muita gente falando abobrinha. Cuidado com isso. Procure, invista melhor, procure sempre um fonoaudiólogo nas suas áreas também. A Carla também é incrível, ela é minha parceira, minha colega lá também na especialização. E assim, muito obrigada de verdade, Marcela. Eu acho que é muito louvável essa sua iniciativa. Que bom que tem pessoas como você que estão preocupadas, engajadas nisso também. Tomara que isso seja uma válvula, assim, uma proporção, assim, que seja uma coisa muito maior, que a gente consiga divulgar melhor esse trabalho, né, dentro da escola, dentro do curso normal, dentro da pedagogia. São profissionais da voz, então, assim como na faculdade de artes cênicas tem essa preocupação, nossa, o professor também é um profissional da voz. Então, acho que todo mundo tem que ter cuidado realmente com o seu instrumento de trabalho, tá? Estou muito honrada de estar aqui falando com vocês, foi muito bacana. Desculpa, Anaí, te interromper, mas aqui a empolgação é tão grande. Vocês ainda deixam também como aprendizado final para a gente a importância de um profissional da mesma área valorizar o outro. A gente vive um mundo muito de competição, de querer descreditar o outro, de concorrer com o outro, e vocês estão deixando para a gente aqui essa parceria, esse apoio, eu acredito. Olha a água ali, Vitória. Assim como vocês, eu acredito nesse modelo colaborativo de construção de conhecimento. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Se ajudem, tenham essa noção de turma, de equipe, futuramente nas escolas. Vamos encontrar muitas resistências, mas é possível, sim, fazer um trabalho articulado, um trabalho em rede, um trabalho de afeto, como a gente veio trabalhando, como a gente veio discutindo na disciplina. E acho que a tua interação aí com a sua amiga Carla trouxe essa deixa também para a gente seguir nesse modelo, tá certo? Muito obrigada. Mas o que acontece? Tem muita gente que fica, não, porque ela vai tirar algum trabalho meu, não tira. Eu acho o seguinte, o sol nasceu para todos, certo? Mas a sombra para alguns só. Então, assim, se você for capacitada, se você for alguém idôneo, você vai conseguir deslanchar na sua profissão. Ninguém tira o que é teu, sabe? Então, assim, estude, trabalhe, não inveje ninguém, estuda, faz o seu, é isso que importa, tá bom? Silvia! Linda, beijo! A voz dela é maravilhosa, ela escuta pra caramba, tá? Até pensamento. Então é isso, parabéns, viu, Marcela? E que você consiga fazer isso, que seja uma mola propulsora, que vai fazer isso para muitos outros cursos também. Conta comigo, o que você precisar, querida. Tamo junto. Me chama no zap. Obrigada, viu? Beijo gigante a vocês. A todos, uma ótima noite, né? Que aqui a gente está, são 6 horas agora, 7 horas horário de Brasília. Bom descanso, bom trabalho para quem for seguindo o trabalho nos estudos. Tchau, tchau. Temos aula agora, Carla. Beijo.